O coletivo se chamava Igreja da Consciência Imortal, fundado por Stephen e Trina Camp. Tudo o que Stephen Camp gostava, todos também gostavam. Uma vez. Recebia elogios por ser bom no xadrez, só queria melhorar no jogo. Você acaba sendo transferido de um campo para outro. Sim, eu tinha 11 anos e estava com 40 graus de febre e diziam que eu fingia para chamar a atenção da minha mãe. Isso é psicopático. Cara, muitos desses cultos têm uma agenda sexual que, mesmo não aparecendo no início, acaba surgindo depois. Stephen e Trina exploraram isso com os homens mais bem-sucedidos e suas filhas. Essa conversa sempre me emociona. Então sua criação foi incomum? Sim, foi. Vou deixar você completar isso. Ok. Sim, de um jeito bom. Sim, eu nasci em uma seita. E de novo, conforme fui falando mais sobre isso, fui ficando melhor em simplesmente começar e dizer isso chamando as coisas pelo nome. Sim, mas eu cresci em uma comunidade, pelo que eu sabia, uma comunidade muito pequena, de nicho, que a gente não conhecia. Muitas pessoas de fora do coletivo, que era como aquilo era chamado, não. Eles não se chamam de seita? Eles não se chamam de seita. Surpresa, mas o coletivo em si era chamado de Igreja da Consciência Imortal. Ela foi fundada por duas pessoas, Stephen e Trina Camp. E Trina Camp era uma médium de transe, TRANSE, médium de transe. E a ideia era que o coletivo se baseava nesse conceito de que ela entrava em transe com um espírito que fornecia sermões, conselhos e orientações para as pessoas. Então Stephen e Trina já viajavam pelo mundo e faziam isso há anos antes de decidirem começar o que se tornou o coletivo, a comuna e, eventualmente, você sabe, um culto. E, claro, existem todos os tipos de opiniões variadas, desde pessoas que estavam lá no começo até pessoas da minha geração que nasceram nisso, sobre si. Sempre pensei em começar um culto, pois essas coisas acontecem naturalmente ou por acaso. Como dizem, o poder absoluto corrompe totalmente. Acho que há um debate interessante sobre isso, mas essa é a versão rápida do que vivi enquanto crescia. Eu sempre fico me perguntando, quer dizer, isso, deveria perguntar isso depois, mas está vindo agora. Você acha que essas pessoas acreditam no que estão fazendo? Ou é tipo um show de mágica itinerante? E eles pensam, cara, se a gente só disser... Certo. Se só dissermos que é real e não truque, podemos ganhar dinheiro fácil. Eu acho, quer dizer, de novo, eu acho que quando se trata de grupos assim, é tudo muito variado, né? Acho que até certo ponto... Porque sabendo como isso chegou lá, já que eles também seguiam o grupo EST, que fazia parte desse Earhart, o segundo grupo de autoajuda, certo? Mais tarde, você sabe, isso foi uma das bases do Fórum Landmark, certo? Eles também participaram do Renascimento, que envolve a ideia de que a experiência mais traumática é vivida no corpo. Quando você nasce, toda a sua vida é o processo de nascer. E o Renascimento foi um movimento hippie muito popular por um tempo. Você basicamente revive seu nascimento em um ambiente mais calmo para tentar reescrever traumas e conexões neurais do que ocorreu, certo? Estou explicando isso porque acho que conhecer algumas dessas partes leva a acreditar que eles também tinham outras coisas em que acreditavam. Não era só como a ideia de tipo um show itinerante desse transe. Coisas que acabam dando certo e as pessoas pagam por isso. Acho que todos esses elementos estavam se unindo ao mesmo tempo. Se isso faz sentido... Faz sim. É tão engraçado. Se você olhar para muitos cultos modernos, não todos, especialmente aqueles, e não os super loucos, tipo os de abuso sexual, geralmente. Se você observar muitos cultos modernos com abordagem de autoajuda, todos vêm daquela coisa do ST, basicamente Vale do Silício, Floresta de Redwood, por aí. E, sabe, você pode reprogramar seu cérebro. E aí isso leva a todos esses seminários de autoajuda. Pessoas do tipo guru é tão interessante. Quero dizer, isso gerou tipo umas 100 seitas diferentes que vieram disso. Quero dizer, talvez até mais, né? Tipo, existem, e eu acho que há muitos princípios que influenciaram coisas que provavelmente nem seriam consideradas seitas, mas que estão por aí, né? Em termos de coisas diferentes. Então, quero dizer, então Stephen e Trina faziam parte desse grupo. Meu pai e minha mãe, meu pai em particular, também era... Eu não sei todas as certificações, tipo, se ele era certificado S ou se era algo como Renascimento ou seja lá o que for, mas todos eles meio que vieram do mesmo tipo de coisa. Então meus pais foram, na verdade, 2 dos primeiros membros do coletivo, e eu nasci em 1985. Quando eu nasci, já estava estabelecido. Eles praticavam em Mesa, Arizona. Já havia pessoas lá e minha geração, em poucos anos, integrou o primeiro grupo de crianças nascidas no coletivo. Que naquele momento era comunismo total.
todos estavam financeiramente unidos, todo o dinheiro parava em Estevão Campo, né, o chefe, então as finanças das pessoas estavam unificadas. Quando você entrava para o coletivo, abria mão de todos os seus pertences materiais. E parte dessa ideia era tipo, ok, você está aqui para evoluir espiritualmente. Qualquer tipo de posse material ou mundana está te segurando em relação ao seu crescimento. Então apenas entregue para... Eu vou aceitar exatamente isso. E então, sabe, e de novo, e isso é engraçado, porque como alguém que cresceu nisso, é até difícil pra mim falar sobre isso agora. Até porque, tipo, quando você tem tanta doutrinação sobre a ideia de que, tipo, ok, se isso é bom pra nós, então acho que faz sentido. Ninguém deveria valorizar mais coisas materiais do que um relacionamento. Acho que até hoje você diria, se você colocar dessa forma, você diria, tipo, eu definitivamente não valorizaria meus bens materiais mais do que minha esposa e filhos, certo? Existem formas positivas de usar qualquer mensagem para empoderar ou incentivar alguém à ideia, mas quando isso vira arma, mostra o outro lado da moeda. E aí você começa a perceber, bom, ok, isso é verdade, mas tem uma desigualdade real acontecendo aqui. Tem umas coisas que não fazem sentido ou não batem, e é isso. Por que você está me dizendo, quero dizer, no livro, você nos conta coisas como... Há uma lista de sapatos, mas você não tem nenhum. Aí pergunta para sua mãe se pode ganhar uns sapatos, pelo amor de Deus. Ela fala, deixa eu ver a lista de sapatos, que é um jeito de dizer para parar de pedir. Tem uma lista de quem recebe e você meio que não está nela. E aí você fala sobre o líder que, tipo, está construindo uma casa de $400 mil nos anos 80 ou 90, num lugar onde isso seria uma casa de $4 milhões hoje na Califórnia, ou até mais. Isso é loucura pra mim. Olha, eu deixaria essa casa inteira queimar, salvaria minha esposa e meus filhos, obviamente, e não pensaria duas vezes sobre isso. Mas se você me dissesse, me dê a casa, aí já é diferente, né? Tipo, sim, eu não valorizo coisas materiais mais do que minha família, mas também não vou entregar tudo pra quem vai usar em benefício próprio. Isso é tipo... E é por isso que parte da transição que começou a acontecer foi que essa é uma ideia mais fácil de apoiar. Quando você meio que não tem nada ou, tipo, está entrando em um coletivo que talvez eles não tenham mais do que você. Mas claramente existe algum tipo de estrutura ou infraestrutura aqui que pode me permitir ser apoiado de alguma forma, certo? Então, tipo, era mais fácil para muita gente fazer isso antes de terem filhos, quando eles não necessariamente tinham muito dinheiro. E talvez eles estivessem tirando tanto proveito disso quanto os outros. Mas aí, quando você começa a ter filhos, quando começa a deixar de ser aquele hippie jovem e livre dos seus 20 anos e até que, tipo, você está formando uma família e talvez agora seja um profissional. E também tem a ideia que surgiu depois, como eu menciono no livro, de que, tipo, quando as pessoas começaram a receber herança e começaram a receber dinheiro dos seus, sabe, dos pais que estavam falecendo, quando o dinheiro de verdade começa a aparecer, por falta de uma palavra melhor. Muita gente começou a deixar as máscaras caírem em relação a como estavam lidando com isso e o que faziam. Acho que no final, se eu fosse, tem muitas coisas e não adianta pular para isso agora. Acho que no final, a desigualdade em relação ao dinheiro e o fato das pessoas começarem a ganhar dinheiro de verdade foi um dos maiores acontecimentos. Meio que, tipo, questionar o que não estava certo. Sim, é um bom ponto. Se eu tivesse 19 anos e não tivesse dinheiro nenhum, e alguém dissesse, ei, temos uma comunidade, e tudo o que você precisa fazer é trabalhar pelas coisas e todo mundo faz isso, eu diria, ótimo. Mas se você é advogado ganhando 400 mil por ano e dizem, abra mão de tudo. Para jovens que não têm nada, pensam, o que ganho com isso? Mas é aí que volta para aquela questão. Qual é o debate sobre se era ou não um culto desde o começo? Quero dizer, se você conhece a história de Johnstown, por exemplo, estamos falando de um grupo que fazia projetos sociais e era realmente diverso. E, sabe, trazendo pessoas e, de certa forma, de maneira iterativa, eles estavam fazendo coisas boas para as pessoas. Naquela época, isso era realmente, sabe, progressista, certo? Sim, obviamente acabou se tornando o que se tornou, certo? Se você pensar, sabe, conhecendo as origens do tipo Synanon, esse era um grupo que foi iniciado por pessoas que participavam do AA, usando alguns princípios para ajudar outros dependentes a se reerguerem. E com o tempo, o que acontece? No fim, não sou especialista em Synanon, mas sei que não terminou assim, certo? Então, eu acho que tem, sabe, muitas coisas que acontecem, acho, no processo de gerenciar outros seres humanos e quando você está no negócio de ter que gerenciar outras pessoas puramente pelo ato de gerenciá-las e seus bens, tipo, a manipulação e as expectativas que surgem. Também é o tipo de pessoa que quer estar no comando de algo assim.
Tipo, se você dissesse, ei, Jordan, queremos que você gerencie as finanças de outras 10, 20 pessoas e faça com que todos sejam iguais. Eu diria, não, obrigado, parece dor de cabeça, não quero. Se dissessem que eu poderia ficar com uma parte, responderia, não, é mais trabalho e ainda é roubo. Então, o tipo de pessoa que pensa, espera aí, eu posso tirar uma parte pra mim, e só preciso dizer pra essas pessoas o que fazer e elas vão fazer. Esse é um tipo de pessoa muito específico que quer estar nessa posição. É. Esse líder de seita pode ter personalidade narcisista. E eu acho que, de novo, como o narcisismo, eu acho, era forte entre os líderes. E até hoje, uma parte de ser narcisista é que muitas vezes você não sabe que é narcisista, ou pelo menos não pensa sobre isso. Mas eu acho que, além disso, de novo, como qualquer um acredita, né, até certo ponto, eu acho que existem. É aí que entra o debate. É tipo, havia uma intenção ruim premeditada? Ou as pessoas acabaram se auto-hipnotizando a ponto de acreditar que são a segunda vinda de seja lá o que for, certo? Ou que elas estão no caminho espiritual mais iluminado, certo, para as pessoas, né? E aí você meio que cria sua própria justificativa para o que está fazendo, baseado na sua própria crença de quão bom você é. E eu acho que isso é uma das coisas que eu abordo na minha história, porque pra mim eu acho, e isso obviamente eu estou contando de uma forma autoconsciente, meio como um narrador não muito confiável. Eu venho lutando com isso e provavelmente vou lutar a vida inteira, né? Quando há pessoas que fizeram coisas claramente ruins, pelo menos segundo sua avaliação atual, quais foram os reais motivos, o que aconteceu? Tentar entender isso tem sido uma loucura. Eu sei que todo mundo provavelmente diz isso, mas eu não acho que eu conseguiria fazer isso, certo? Quero dizer, tipo, sim, talvez com o tempo você comece a pensar, você comece a acreditar no que as pessoas dizem sobre você, mas eu não sei disso. Parece que seria uma tarefa muito difícil pra mim começar um culto e acreditar, tipo, na verdade, eu estou certo sobre alguma coisa. Bem, isso diz algo sobre você, certo? E isso é verdade. E eu acho que na época, de novo, havia muitas crenças ocultistas não denominacionais que estavam surgindo, certo? E isso não era apenas uma coisa isolada. Você mencionou o ST como sementes plantadas para muitos tipos futuros de árvores, certo? Obviamente houve casos extremos que as pessoas nunca vão esquecer, como Waco e Johnstown e tal, certo? Mas eu acho que realmente havia algo em uma geração de pessoas que estavam meio que se rebelando contra o mainstream. Meio ortodoxa, tipo uma sociedade judaico-ocidental cristã. Então eu acho que realmente havia mais pessoas que pensavam, ei, eu tenho meu próprio jeito de fazer isso e vou descobrir como fazer. Acho que antes havia muita gente assim, mas hoje talvez não mais. Ouvi falar de uma seita do TikTok recentemente. Aliás, sempre tem coisas malucas acontecendo por aí. Acredito que ainda há várias formas pelas quais as pessoas continuam e sempre continuarão sendo exploradas. Aquelas pessoas que por qualquer motivo, por seus próprios danos, seus próprios traumas, estão dispostas a abrir mão da própria autonomia. Seja pelo relacionamento delas com Deus ou com a fé, seja pelo relacionamento delas com, tipo, dinheiro, porque elas têm a própria relação de vergonha. Acho que muita coisa acontece, mas aquele grupo era diferente, super único. O ambiente em que cresci, de certa forma, era menos único do que eu percebia com o tempo, à medida que fui me informando. Sempre vejo em livros sobre seitas, homens mais velhos casando com mulheres bem jovens, e esse caso não foge disso, né? Seu pai se separa da sua mãe para casar com uma filha de 19 anos, o que faz sentido para um fundador que quer manter essa pessoa por perto. Eles são ricos, inteligentes ou carismáticos. Preciso mantê-los aqui. Como faço? Caso minha filha com eles, mesmo que você tenha 40 anos. Quem tem 90? Achei isso engraçado, talvez não seja a palavra certa. Tinha uma ironia nisso. Você soube quem era seu verdadeiro pai já adulto, porque continuava chamando garotas para sair. E elas perguntavam, ela é sua irmã? Não, ela também é sua irmã. Então, aqui está o problema, muitas dessas mulheres aqui são suas irmãs, e é tipo, espera, explica, certo, é isso. Descobri pela primeira vez, através da minha irmã mais nova, que eu não sabia ser minha irmã na época. Minha irmã tinha uma queda por mim, e depois eu quis convidar outra garota para um encontro comunitário, um encontro coletivo, e ela também era minha irmã. Meu pai ficou indo de um lado para outro até terminar com Marlow, a filha mais velha, como você disse.
E é meio estranho porque, tipo, de novo, conforme eu fui me informando, acho que posso usar esse termo, é tipo, ok, meio esquisito. O patriarcado histórico sempre existiu, com esse mundo onde mulheres jovens eram usadas e casadas por terra ou por controle. E então tem esse aspecto nisso tudo que é tão, sabe, merece sua própria reflexão histórica. Quando falamos desse grupo de culto, há um exemplo recente. As pessoas se surpreendem, isso está acontecendo? Meu pai tinha 38 anos e Marlo 19. Não tem como isso ser aceitável, é extremo. Também havia outras diferenças de idade entre homens e mulheres. E então, acho que tudo o que estou fazendo com isso é apenas concordar com isso. E é difícil, porque tantas dessas coisas foram justificadas sob o pretexto disso, de ser algo espiritual, né? E o que o coletivo praticava era essa ideia de que você é um ser espiritual tendo uma experiência física e não o contrário. O que significa que um jovem de 19 anos e um de 38 anos poderiam ser almas muito antigas e meio que, tipo, superar isso de uma perspectiva mundana, né? Essa era a justificativa desse tipo de coisa, certo? Só estou explicando. Acho que, ao ouvirem sobre isso pela primeira vez, as pessoas ficam pensando como isso era aceitável. Por isso, sempre procuro dar esse contexto. Não porque eu seja de forma alguma um apologista de seita, mas porque eu penso assim, olha, isso é algo de que eu aprendi. Esse é o problema da linguagem espiritual ou de rappers sendo usados para justificar o que pode ser só seus instintos mais básicos, quase animais. Certo, sempre penso se essas pessoas percebem que querem dormir com uma garota de 19 anos porque acham legal, mesmo já sendo velhos. Deixa eu racionalizar isso, né? Ou será que a racionalização vem primeiro? E eles ficam tipo, então isso me permite dormir com uma garota de 19 anos. Beleza, vou aceitar isso. Tipo, eu sempre fico pensando, qual parte disso vem primeiro? Como homem de 45 anos, não sei se conseguiria chegar a esse ponto. Falo isso sem estar em uma seita, então é diferente. Que racionalização alguém teria que me dar para eu achar isso aceitável? Você tem que se livrar não só de todo o condicionamento social que diz que isso não é certo, mas também do que eu presumiria ser um nível básico de decência e bom senso. Você pensa que ela ainda é uma criança, o que é estranho, mas diz que não importa, pois sua alma é antiga. É preciso acreditar nisso para agir. Ou então agir como sociopata, não se importar e usar isso como justificativa. Não sei nem o que dizer. Meu relacionamento com meu pai é complicado, como você sabe. E ele e Marlo ainda estão juntos até hoje, então eles conseguiram encontrar uma maneira de fazer esse relacionamento funcionar. Embora, de novo, eles também estavam até o pescoço na seita e eram líderes da seita eles mesmos. Então, acho que minha resposta pra isso é que eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho. Tem tipo... Você não gosta. Primeiro de tudo, eu já fiz esse exercício comigo mesmo. E tipo, se eu conheço, tipo, uma garota jovem de 19 anos, eu penso, ela é como se fosse minha sobrinha, tipo isso, tipo, tive muita dificuldade em entender o comportamento do meu pai, não há como justificar ou racionalizar isso. Então, dito isso, né, eu passei isso tanto pelo meu próprio exercício pessoal quanto pelo exercício do mundo, e aí eu tento pensar, tipo, beleza. Então esse era um ambiente onde as pessoas estavam sendo convencidas de que toda essa estrutura espiritual era o que governava, era o órgão governante, não o governo, não a lei, certo? Ou qualquer tipo de diretriz ética, né? E então havia os líderes coletivos, Stephen e Trina. E já me perguntaram isso no podcast do Rain, tipo, o Rain Wilson estava me perguntando... Tipo, muitos desses cultos têm, tipo, uma agenda sexual, mesmo que essa agenda sexual não apareça no começo, eventualmente ela acaba mostrando sua face feia. O coletivo em que eu estava sendo criado tinha esse tipo de ações injustificáveis de homens mais velhos com mulheres mais jovens. Mas não era poligâmico. E tinha, tipo, várias coisas que não se encaixavam exatamente nos padrões. Cada seita parece ter algo único, né? Conversamos sobre isso e ele perguntou... Quais foram os verdadeiros motivos para a seita começar e o que a destruiu? E eu sempre volto para dinheiro e poder nesse caso específico. Enquanto o sexo acabou se tornando algo que, eu diria, foi quase usado como ferramenta pelo Steven e pela Trina. Para muitos homens bem-sucedidos, a motivação era desejar que suas filhas se casassem com homens igualmente bem-sucedidos. Trina veio de um lugar pobre e não queria continuar nessa situação. Eles olhavam para a ideia de que alguns dos homens mais influentes, seja meu pai, que era advogado, ou outro cara que era empreiteiro geral, eram os homens que realmente movimentavam dinheiro de verdade no mundo.
A ideia de que eles estariam realmente casados e próximos da família era mais planejada e intencional do que o grupo demonstrava. Crescemos achando que esses eram relacionamentos espirituais, como nos disseram, e que eu perceberia isso com o tempo. Uma filha da Trina disse que meu pai e Marlo foram literalmente colocados juntos em um processo que chamamos de reunião. Uma noite, quando Trina estava bêbada, ela simplesmente disse: "Ah, vocês vão ficar juntos mesmo." Então, tipo, tudo isso que a gente tinha, que era essa ideia espiritual, na verdade era só álcool, dinheiro, né? Um certo narcisismo. E isso não faz do meu pai uma vítima de forma alguma. Mais uma vez, o que ele fez não é uma situação para ser vitimizado. Não acho que você esteja racionalizando. Mas permite que você entenda. Tipo, isso foi simplesmente esse não era um bom ambiente que estava acontecendo aqui, certo? Isso é louco pra mim, quero dizer. Mas também, se você pensar bem, é meio que o quê? Isso é praticamente o que a maioria dos casamentos foi durante a maior parte da história, certo? Tipo, tudo bem, você precisa se casar com esse príncipe francês porque você é minha filha. E eu não quero entrar em guerra com a França. E é tipo, bom, você já conheceu ele? Não, quem se importa, tá tudo certo. Não, isso é bom pelo dinheiro. Você também terá terras e tudo mais. E você vai ter herdeiros. E é tipo, ok. E não era tipo, o que você acha? É tipo, não me importo com o que você acha. Não importa o que você acha. Por isso, abordei esse tema. O patriarcado histórico. A instituição do casamento. Sou casado, acredito em monogamia e integridade com minha esposa. Mas eu reconheço que há muitas evidências históricas ao longo da humanidade de que, tipo, toda essa ideia de, tipo, o contrato da mulher ser dada em troca de terras é, na verdade, tipo, infelizmente algo que existiu por muito, muito, muito tempo, né? E foi aí que eu comecei com isso de novo, voltando a dizer que não estou justificando. Acho que o que eu tentei fazer foi, tipo, estudar isso. Eu faço terapia, vou fazer pelo resto da minha vida, tenho uma relação com meu pai, fiz o melhor que pude pra tentar entender minha vida. Eu penso, sabe, você simplesmente olha pra isso e diz, isso foi uma droga, isso não foi certo, não há desculpa pra isso. E também, você percebe que esse era um ambiente totalmente fora de controle. Verbosidade e linguagem espiritual sendo usadas para racionalizar instintos básicos de dinheiro e poder, e no fim das contas, sexo, ou pelo menos sexualidade, sendo explorados, mesmo sem ser poligamia ou algo assim. E infelizmente muitas dessas coisas foram feitas ao longo da história e justificadas sob o pretexto do bem maior. É certo, então acho que era isso que eu estava dizendo, tipo, uau, isso é realmente muito errado. E também, sabe, sim, tipo, as pessoas dentro do pensamento coletivo achavam que eram mais espirituais do que todos os seus antepassados. E na realidade, eles só estavam repetindo um padrão que já existia há muitos, muitos anos. A forma como você cresceu é, além disso, louca de outras maneiras. Eu deveria dizer dividir quartos, mas não tipo duas crianças, mas sim tudo lotado. Dividindo banhos, água e essas coisas. Quero dizer, tipo, no livro é meio horrível o quão pobre você era. Tipo, às vezes sem eletricidade, sem água encanada. Quero dizer, e você está se mudando o tempo todo. O que eu acho é de propósito, né? Tipo, não se acostume, não queremos que você sinta que está em casa. Essa é a ideia. E novamente, há outro princípio, justificado pela ideia espiritual de que nunca se deve valorizar o conforto material acima dos relacionamentos, mudando de casa e criando vínculos com diferentes membros da comunidade. Você basicamente colocou o cavalo na frente da carroça ao dizer que o que te leva a Deus é falar a verdade, ser gentil, ter bons relacionamentos e valorizar os seus. Nem deveria dizer ser gentil, pois nem sei disso. Esse era o princípio do ensinamento, mas muitas vezes não era seguido. Eram brutais entre si nesses relacionamentos. Dizer a verdade é algo muito perigoso, porque a verdade com V maiúsculo, se você estiver disposto a usar isso como arma contra alguém, muitas vezes pode ser pura crueldade, certo? Então, eu nunca me corrigi ao dizer gentileza versus verdade. Enquanto digo isso agora, percebo que essa é uma diferença fundamental do que passei a abraçar para mim. Ser verdadeiro contato é ser gentil. Como você disse, é uma verdade diferente para uma criança de 6 anos. Exatamente, é isso. Enfim, estou me desviando, mas vou terminar dizendo que o coletivo foi fundado em relacionamentos. Falar a verdade era o mais importante, certo? Esse era o processo, que era a palavra que usávamos para essas reuniões em grupo. Todo mundo se reunia para expor seus julgamentos e dizer sua verdade. E nada de segredos. Então, no fim das contas, era essa ideia de que tudo estava às claras. Seus relacionamentos, sua situação de moradia, exceto por quem é seu pai. Exatamente. Era isso. Não, isso é justo. Eram princípios que guiavam tudo, como priorizar relacionamentos, sempre falar a verdade e praticar o processo. O que é isso? Tipo, sabe, nada de segredos, julgamentos sobre os outros para que todos estejam conectados?
E o que isso significava na prática era que a gente se mudava o tempo todo. Eram tipo uma dúzia de casas onde as famílias iam e vinham. O tempo todo, a gente dividia o quarto com crianças que não eram da nossa família. Falamos de 10 a 12 crianças por quarto dividindo a água do banho. Éramos pobres, como você disse sobre os sapatos, vivíamos desse jeito. Assistência social não ajudava, sabe? A comida era comprada semanalmente em grande quantidade, racionada em cestas e entregue na barragata, o caminhão enorme que a gente chamava assim e circulava por aí. As pessoas pegavam sua cesta semanal composta de feijão, arroz, itens básicos, frutas e outros produtos. Todas as coisas necessárias para sobreviver eram meio que secundárias, na verdade. Era literalmente uma coisa assim, tipo, sobrevivência não era. Neste ensinamento, o objetivo é superar a ideia de que você precisa dessas coisas para sobreviver, pois o problema espiritual supera suas necessidades de proteína. E essas coisas eram o princípio orientador no qual todo mundo tinha acreditado. Sempre que ouvem isso, todos pensam, como ninguém percebeu que isso estava errado? Mas quando você entra nesse tipo de coisa, você está fazendo um contrato oculto entre você e os líderes da seita. Eles estão no comando da sua. Reforçar o valor próprio espiritual é essencial. As pessoas agem de maneiras diferentes quando sentem reconhecimento dos outros. Que elas são boas, que são dignas de amor, que são Deus, que podem se sentir bem. É aí que você vê os perigos surgirem, porque agora quase tudo pode ser justificado. Se você tem tanto disso, se quiser chamar de questões com os pais. Agora existe esse tipo de guru, uma autoridade que decide se você merece amor e pode se aproximar de Deus. E todas essas outras coisas que eram loucura, eu até, toda vez que falo sobre isso, tenho um momento de síndrome do impostor porque penso, isso realmente foi ruim, tipo, toda vez e nunca deixa de ser estranho. Então, como você entrou no xadrez? Porque quando eu penso em um culto no meio do mato, sem água encanada ou sem água suficiente, eu também não penso em competidores intelectuais de xadrez. Não combina, né? A história é que no verão de 1995, o filme Em Busca de Bobby Fischer... Ah, sim, ótimo filme, você já viu, né? É um filme maravilhoso, mesmo que você não goste de xadrez. Esse filme passou e eu assisti na TV. E meu meio-irmão Marlow, o filho mais velho da nova esposa do meu pai, que tinha 19 anos, ela teve ele quando tinha 16, então ela também tinha um filho bem jovem. Ele também se interessou por xadrez nessa época, o que foi muito importante porque ele estava no topo da hierarquia. Quanto à hierarquia do grupo, eu estava na base, eu nem conhecia o pai dele, o padrasto dele era meu pai, eu nem sabia disso na época. Isso é tão... nem tento entender esses papéis. Nós dois começamos a jogar xadrez e houve 3 coisas que se juntaram. E eu gosto de contar isso porque acho que em qualquer história realmente única, sempre existem dinâmicas que você não conhecia. Foi como um raio em uma garrafa, igual à teoria dos fora de série. Olhando para trás, penso, realmente foi um raio em uma garrafa. Naquele verão, 3 coisas aconteceram. Procurando Bob Fischer foi lançado. O coletivo contava com vários seguranças, pois Stephen e Trina Camp receberam ameaças, incluindo de morte, de moradores locais, o que foi muito assustador. Pessoas armadas apareceram na escola comunitária local nos acusando de sermos uma seita. No fim, éramos mesmo, mas não desse tipo, certo? Não havia violência, esse comportamento era injustificado. Todas as crianças que estariam fora eram apenas moleques da vila correndo pela floresta. Tipo, todos nós estávamos em casa, estávamos literalmente em prisão domiciliar, então eu assisti a esse filme e aprendi a jogar xadrez. Eu não podia brincar lá fora, e Dallas também não, e nós dois começamos a gostar desse filme ao mesmo tempo, então jogávamos xadrez o tempo todo. E aí a terceira coisa que aconteceu foi que Stephen Camp começou a ter problemas de saúde, tipo, um problema no coração. Tipo, eu não acho que tenha sido um ataque cardíaco, mas foi tipo uma palpitação ou algo assim. Sim, ele ficou de cama, mas amava xadrez e acompanhava tudo. Então essas 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Essa partida em Nova York entre Garry Kasparov e Vishwanathan Anand foi marcante, pois coincidiu com o lançamento de Procurando Bob Fischer e foi o primeiro campeonato mundial de xadrez nos Estados Unidos em décadas. Certo? Porque normalmente era na União Soviética. Realmente não era comum, e aí a mídia ocidental começou a prestar atenção ao xadrez pela primeira vez. Talvez desde Bob Fischer nos anos 70 esse filme já tivesse sido lançado. Essas 2 crianças presas em uma seita estavam praticamente em prisão domiciliar sem ter o que fazer. Então, nós passamos de aprender a jogar, tipo, acho que no começo do verão, para literalmente... Era tudo o que fazíamos até chegar a esse campeonato mundial que estava acontecendo em setembro.
E olhando para trás, era como a espécie de mágica que você precisaria para uma criança sair do 0 ao 100. No sentido de não jogar xadrez pensando que talvez eu seja realmente bom nisso. Certo, eu fico pensando, porque sei que você aprendia xadrez na chamada escola, que na verdade não era bem uma escola, mas você estudava xadrez lá o tempo todo, já que eles queriam um time vencedor. Você começou vencendo torneios, mas quando percebeu que deixou de se divertir e virou praticamente um prodígio do xadrez infantil? Mais uma vez, foi meio por acaso, né? O principal motivo de eu me envolver tanto com o xadrez como toda criança foi porque eu realmente gostava do jogo. E eu expliquei, foi meio que uma tríade mágica de coisas que aconteceram. Mas aí eu fiquei muito bom nisso, porque Estevão Camp gostava disso e tudo que o Estevão Camp gostava, todo mundo gostava também, né? Ele literalmente mandava em todo mundo no grupo, né? Então eu já contei essa história de algumas formas diferentes, que é tipo, eu fiquei bom no xadrez porque eu era bom no xadrez. E quando comecei a receber elogios por ser bom no xadrez, tudo que eu queria era ficar ainda melhor no xadrez, né? Então, seja o que veio primeiro, ovo ou galinha, é assim que me sinto sobre isso. Em um ano fui de 0 a um dos melhores do país sem nem pensar nisso. Quer dizer, mesmo que tenham sido 2 anos, Em 2 anos, na verdade, então em 2 anos eu já era um All-American, eu era um dos jogadores mais bem avaliados. Quantos anos você tinha? Eu estava fazendo 12, cara, então foi uma loucura. E aliás, havia muitos outros jogadores ótimos também. Só queria mostrar como foi louco eu ficar tão bom, mesmo com tantos outros bons jogadores. E a gente nem pensava nisso como tipo, somos prodígios mirins. A gente pensava assim, isso é a coisa mais importante para a comunidade, porque pro Estevão Campo, isso é a coisa mais importante para a comunidade. E quando a gente começou a ganhar não só o estadual, mas também campeonatos nacionais, nacionais escolares, aí simplesmente deslanchou. tem que ser. Dizem, queremos ver o programa de xadrez da sua escola já que ganham tanto. Mas adiamos, pois só temos aquele galpão, não uma escola. Já tinha gente acusando a escola Shelby de trapacear, mas a gente não estava trapaceando. Estávamos em um ambiente impossível de replicar para eles. Se quiserem, Não estamos trapaceando, só não ensinamos matemática para eles. certo? Então saímos do 0 ao 100, pois não havia mais o que fazer e todos queriam se destacar e ser bem vistos pelo Stephen Camp. E então já tinham boatos começando, não só no Arizona, fora também. Tipo, ei, porque as pessoas falavam assim, primeiro, de onde diabos esse garoto e esses garotos apareceram, né? O que está acontecendo aqui? E segundo, eles estão quebrando regras de limite? Eles estão recrutando de uma forma ilegal? Porque simplesmente não fazia sentido que um monte de garotos do nada ficassem todos bons ao mesmo tempo. E então havia conversas assim sobre todos os esportes e meio que sobre as regras disso. Neste caso, a verdade era mais estranha que a ficção sobre o que as pessoas sabiam ou não do nosso ambiente. Sabe de uma coisa? Realmente parece algo do Bloco do Leste, onde eles dizem: Ei, essa garota é boa em ginástica, certo? Ela tem 5 anos, não importa. Tiram ela dos pais e mandam para um tipo de centro de ginástica, onde ela só faz ginástica até os 18 anos, ela pode visitar os pais 3 vezes por ano na Romênia. Tipo, é mais ou menos a mesma coisa. Quero dizer, se não for assim, pelo menos você morou com seus... Bem, meio que seus pais por um tempo, alguém que você chamava de pais de qualquer jeito. Até aquilo acontecer e a gente pode falar sobre isso depois. Então esse é um ponto muito bom, porque eu acho que essa foi outra coisa que aquela geração de seres humanos, Stephen Camp, minha mãe, meu pai e tal, meio que trouxeram, pensando que talvez não fosse certo. Mas a ideia de um internato, de uma criança escolhida por mostrar potencial para algo, acho que era algo que eles conheciam, certo? E então isso não virou um problema, enquanto tudo estava indo bem e todos os pais estavam unidos em torno dessa missão. Já mencionei em outro podcast que por um tempo a missão do coletivo era literalmente o time de xadrez. Tudo girava em torno disso, com bazares para arrecadar dinheiro para nos enviar aos torneios. Todos estavam juntos nessa missão. Se o time de xadrez e Danny fossem muito bons, provaria que não somos uma seita, ou se formos, talvez devessem aprender conosco. Certo? Isso era literalmente uma coisa, sabe? E estávamos todos tomando o mesmo suco. Faltando uma metáfora melhor, era isso que estávamos fazendo, certo? Mas o que aconteceu foi que, quando comecei a ter dificuldade no xadrez, Stephen Camp passou a observar meu relacionamento com minha mãe. Ao questionar se havia um jeito melhor, minha vida passou a ser mais controlada por ele e menos por minha mãe. Sim, eu quero falar sobre isso em 1 minuto, mas também quero falar sobre o seu treinador, esse russo bêbado desertor. Igor, esse é um personagem marcante na sua vida. Me fale sobre esse cara. Então, Igor é um personagem marcante.
Para todo o mundo do xadrez, o que tem sido engraçado desde que o livro foi lançado é quantas pessoas no mundo do xadrez disseram: "Ah, agora tudo faz muito mais sentido." Foi aí que Igor sumiu por 2 anos e meio, 3 anos, tipo que o que aconteceu com a vida desse cara e como isso aconteceu. Então Igor Ivanov tem sua própria história, digna de qualquer coisa que você queira chamar. Quero dizer, ele literalmente desertou da União Soviética correndo pelas linhas de asilo durante a Guerra Fria, durante uma parada de emergência de um avião que estava competindo no Memorial Capablanca em Cuba, a caminho de volta para a Rússia. Precisou pousar de emergência em algum lugar como Newfoundland, Canadá, por aqui, certo? De jeito nenhum. E durante essa parada de emergência, ele literalmente foge da KGB para atravessar as linhas de fronteira, tipo para pedir asilo. Ele simplesmente salta do avião e corre para o outro lado. Você não consegue inventar uma história assim, é loucura. Ele se tornou um dos melhores jogadores do país e um dos primeiros desertores da União Soviética antes da queda do muro. Sim, e nessa época, só para contextualizar o mundo do xadrez, literalmente era tipo os soviéticos contra o resto do mundo. Literalmente existiam eventos chamados soviéticos contra o mundo, porque eles eram tão bons assim. Sempre me pergunto como essas pessoas sabem, devo desertar. Muitos são jovens, como sabem o que é melhor? Você não tem TV ocidental, você realmente não sabe no que está se metendo. Acho que subestimamos o quão ruim era, pois, independentemente da propaganda, eu já estive na Rússia agora. Eu vi os prédios que foram construídos para mostrar que era um prédio residencial próspero, sabe? E aí você entra no prédio e ele está todo destruído por dentro. Isso foi feito para competir com a percepção do Ocidente. Então eu acho que era tão ruim. E só de terem competido em qualquer torneio fora dali, eles já podiam, tipo, ver fisicamente que a vida era diferente, eu acho. Eu acho. Se você está com agentes da KGB e eles te mandam para, sei lá, Polônia ou algo assim, ou até para a Alemanha Oriental, você pensa, mesmo aqui, atrás da cortina, é melhor que onde moro, tipo nos subúrbios de Novosibirsk. Então, como é que isso parece nos Estados Unidos? Então, o Igor foge, ele é uma figura no mundo do xadrez, na cena ocidental do xadrez. Agora, como disse, fui um dos primeiros desertores. Muitos grandes mestres também desertaram da União Soviética. Nos anos 80 e 90, o Ocidente acabou cheio de ex-grandes mestres russos, por assim dizer. Igor foi um dos primeiros, e depois de ir para o sudoeste, cruza o caminho de Stefan Camp, líder do coletivo. Precisávamos de um treinador de xadrez, e Igor buscava estabilidade. E assim, fornecimento ilimitado de vodka? Fornecimento ilimitado de vodka, certo? Olhando para trás, foi um casamento perfeito. E o que é louco é a rapidez com que, e eu penso nisso agora e até dou risada, a rapidez com que isso aconteceu. Esse era o jeito de Stephen Camp, o jeito do coletivo foi de 0 a 100 de novo. Vai de conhecer Igor Ivanov no Arizona Open ou no Copper State Open para comprar para ele um trailer duplo em um terreno na vila, porque praticamente ninguém está lá. Agora a casa do Igor era onde jogávamos xadrez com ele todos os dias, especialmente eu. Então, o Igor passou da ideia de que faria alguns treinos com a gente para literalmente ser o mestre de xadrez russo bêbado residente do culto. E a gente lidava com ele todo dia e foi assim que o Igor entrou na história. Você está certo. Ele aparece em pelo menos 2 episódios da série de 10 partes sobre que... Seja lá o que vier. Aceite o que vier. Toda essa questão da deserção e o jeito como você fala dele no livro é engraçado. Você chega na casa, no trailer dele, de manhã. Ele está, tipo, largado na cama desde a noite anterior e pede, faz um drink pro papai ou algo assim. Literalmente. Você pede suco de laranja e ele coloca metade de vodka. Aprendi a fazer um verdadeiro screwdriver, com a quantidade certa de vodka e suco de laranja. Só isso. Me dá enjoo só de pensar nisso nele. Beber isso toda manhã só de lembrar já embrulha meu estômago. É até loucura. Havia muito abuso de álcool na comunidade, mas nada desse tipo. Nunca vimos nada parecido, ao menos não abertamente. Porque era entre Igor e o abuso secreto de álcool que fui descobrindo aos poucos. Quantos estavam colocando uísque ou vodka no café? E havia um abuso desenfreado de álcool, tipo ponto final, na comunidade porque o álcool era em parte incentivado como se fosse um soro da verdade, voltando a esses princípios. Mas independentemente disso, ou antes de entrar nesse assunto, Igor foi o primeiro, tipo, alcoólatra assumido, certo? Porque ele não precisava justificar a presença dele. Ele estava lá com o entendimento de formar jogadores de xadrez e ninguém ia questionar a perspectiva de Stephen Camp sobre isso. De verdade. Meu pai e ele discutiam muito porque meu pai nunca gostou do Igor.
E, sabe, por todos esses motivos, mas tirando o lugar onde eles batiam de frente, o Igor meio que tinha carta branca para fazer o que quisesse. Foi a primeira vez que vivenciamos isso. Você acaba sendo meio que passado de família em família. O que é isso? Parece que eles tentaram cortar a relação entre você e sua mãe, mas eu realmente não entendo o porquê. Então, em Heinz, essa provavelmente foi uma das coisas com as quais eu tive mais dificuldade de lidar. E eu digo isso me preparando para não ser. Essa é a única conversa que sempre me emociona. Minha perspectiva de como tudo isso aconteceu quando eu era criança e o que me permitiu, de certa forma, cooperar e, essencialmente, o meu próprio sequestro que estava por vir, era simplesmente uma perspectiva muito diferente, certo? E quando você fixa seu pensamento sobre o que está acontecendo e até envolve sua própria história espiritual nisso, eu estou nessa porque eu consigo fazer isso, eu sou forte o suficiente. Você enxerga isso de outra forma e, com o tempo, não só passei a ver diferente o que fizeram para me afastar da minha mãe, mas também ouvi evidências. E essa é a parte mais difícil, tipo Estevão. O acampamento já estava considerando se ele simplesmente iria me tirar da minha mãe diretamente e, tipo, me colocar sob sua proteção e me adotar. E quando isso foi sugerido, apesar dos defeitos deles, meu pai e Marlo também se opuseram. Disseram, não, você não vai fazer isso. Ele é filho do Estevão, mas não é nosso filho. Não o queremos e por isso tudo é tão bagunçado, porque eles não me queriam. Estevão Camp queria me controlar porque ele acreditava no xadrez e viu que eu era um prodígio. Se é que isso serviu para alguma coisa, só fez eles me odiarem ainda mais porque eu estava recebendo toda essa atenção. Tudo o que foi combinado era que minha mãe já não estava, tipo, espiritualmente à altura para meio que comandar a minha vida. Mas antes disso, tipo, literalmente antes de arrancar o band-aid, o que aconteceu foi o seguinte. Fui tirado da casa da minha mãe para morar com Lane e Nicole. Lane é o filho mais velho de Stephen e Trina. Também morei com Trina e William, e com Roger e Amanda. Morei com várias famílias diferentes e foi muito traumático porque fiquei doente em um inverno. Eu falo sobre isso no livro, né, onde eu estava, tipo, doente daquele jeito que você precisa da sua mãe, sabe o que quero dizer? Eu era uma criança de 11 anos e estava com uma 40 graus. Disseram que eu inventava a doença só para chamar a atenção da minha mãe, entende? Então esse tipo de experiência foi me deixando mais irritado, meio que me endurecendo um pouco. E no fim, apesar de ele ser o abusador, com mais perspectiva, às vezes tudo o que eu realmente tinha era um relacionamento com Stephen Camp. Certo, Deus? É psicopata, cara. Como eles arquitetaram a separação da sua mãe e depois te trataram assim. Está no livro, é psicótico. Quero dizer, essa é a minha impressão de como foi. De novo, é por isso que isso é muito difícil. Porque pra mim era como, ok, estão me dizendo que isso vai me ajudar a progredir. No xadrez, eu já sou um All-American, ainda estou jogando xadrez que eu amo, ainda sou amado por Estevão Campo. Ok, acho que isso faz sentido, tipo, eu preciso ser capaz de... O termo usado era voar do ninho. Eu preciso ser capaz de ficar sozinho nessas coisas. E ao mesmo tempo, agora que eu entendo, tipo, o nível de intencionalidade que estava sendo colocado nessa ideia, que eles iam tentar me colocar em um caminho para me tornar um campeão mundial de xadrez a qualquer custo, certo? Eu não era isso. Eu não queria ser um campeão mundial de xadrez. Eu era um garoto muito talentoso no xadrez, mas não a qualquer custo, certo? E esse não é o tipo de coisa que alguém quer para a própria vida. Quero dizer, isso destrói uma pessoa. Curioso que era a qualquer custo para você, mas não para quem te pressionava, pois ele não pagava o preço, só fazia você agir. Quando criança e adulto, você teve algum problema crônico, talvez no ouvido? Tem zumbido ou tendinite? Ainda tenho e sofro de perda auditiva crônica. Sério, posso pegar meu aparelho auditivo. É por isso que você fala tão alto. Por isso falo alto, já te avisei e espero não estar com eco. Não, você está bem. Na verdade, eu queria ter uma voz que projetasse como a sua, mas eu fico tipo, caramba. Ele não estava mentindo. Isso é muito mesmo, realmente é. E eu vou pegar isso bem aqui só pra te mostrar, claro. Meu otorrino ainda fica bravo comigo porque eu passo muito tempo sem usar meus aparelhos auditivos como deveria hoje em dia, porque eu sou muito, muito surdo. Isso provavelmente vai me ajudar a me acalmar, então vou colocar ele. Parte do motivo de eu não usar é porque faço muitas transmissões e crio muito conteúdo. Usar esses aparelhos com fones de ouvido é simplesmente desconfortável. Já coloquei meus fones enquanto usava um intra-auricular sem perceber. Não conseguiria aguentar isso por 4 horas. Esses aqui são óticos, nada de especial no momento. Mas eu sou, tipo, acho que tenho uns 60% de surdez no ouvido direito, uns 40% no esquerdo, então eu uso aparelhos auditivos. Que fique registrado, meu engenheiro vai consertar. Você está com metade do meu volume. Eu estou.
E é engraçado porque agora que eu consigo me ouvir, isso muda tudo. Então eu só vou garantir que esse aqui está ligado, então peço desculpas por isso. Não, 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 não. É divertido, devíamos seguir gravando, mas o que vou dizer é... Meu engenheiro pode consertar qualquer coisa. Sim, não se preocupe. Então... comecei a ter infecções de ouvido. Isso foi na verdade, então eu comecei a desenvolver infecções de ouvido logo depois que fui oficialmente levado. Então, para terminar essa parte, eu fui de ficar meio que sendo passado de um lado para o outro e meio que por baixo dos panos. Essa justificativa de que isso fortalece Danny e o ajuda a criar laços com várias pessoas da comunidade. E então, No verão, ele literalmente me disse: você precisa ir morar com seu pai e Marlo. Isso foi uma mudança total do que sempre tinha sido dito. Porque quando eu descobri que ele era meu pai, depois de anos isso sendo mantido em segredo, me disseram de forma muito enfática: nunca faça qualquer afirmação de que esse homem é seu pai, porque isso seria espiritualmente fora de integridade. Tipo, isso não é correto. Minha mãe e eu estávamos na base da hierarquia, mas agora íamos morar com esse homem e Marlo, pois eles iam nos ajudar a alcançar voos mais altos. Mas então, no momento em que fui morar com eles, fui levado e mandado para viver sozinho no vale que a gente chamava de Vale do Bloco. O Bloco eram algumas casas na East 7ª Street em Mesa. Era chamado de Bloco. Vivi no Bloco sozinho, com Stephen Camp como responsável à distância. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. Isso é totalmente inapropriado, tá? E eu tô falando isso porque chega aos meus ouvidos. Então, eu já viajava muito nessa época, mas agora eu estava morando sozinho. Igor esteve lá quase todo o tempo. Novamente vi meu pai e Marlo indo e vindo, mas na verdade eu estava sozinho, pensando que morar no Vale era mais conveniente para mim. Pegar um avião para Vegas ou Filadélfia para o último compromisso. Você fazia isso sozinho por conta própria? Muitas vezes sozinho. Com 12 ou 13 anos, você viajava sozinho para Las Vegas para disputar um torneio. Eu costumava, às vezes um adulto da comunidade vinha com a gente, às vezes, mas às vezes eu só encontrava alguém lá. E eles, sabe, faziam meu check-in no hotel. Às vezes eu chegava com um monte de dinheiro em espécie e literalmente pagava todo o hotel, tipo, adiantado em dinheiro. Ok, é curioso como rapidamente todos passaram a ter cartão de débito e crédito. Naquela época, a comunidade quase não tinha cartões de crédito, talvez só alguns com os líderes. Minha vida era viajar sozinho, com dinheiro só para a viagem. Lá conheci adultos de 18 anos que podiam me registrar no hotel, já que era exigido legalmente. Então o hotel era tipo, claro, cara, pode vir fazer o check-in. Isso não é nada estranho. Exatamente. Então isso acontecia muito. E havia diferentes famílias que eram meio que substitutas de diferentes formas. E havia diferentes ex-membros do coletivo com quem eu entrava em contato. Sempre era estranho para eles. Às vezes me pergunto se alguém vai encontrar meu livro ou história por acaso. Já aconteceu de eu chegar de avião e alguém me buscar no aeroporto. Uma pessoa aleatória chamada Glenn, por exemplo, e eu ficava com ele e a esposa dele naquela noite. E em algum momento eles faziam perguntas sobre a comunidade, e eu descobria que eles conheciam Stephen Camp dessa forma, e eu ficava com eles por uma noite. E então, no dia seguinte, eles me levavam para o hotel onde o torneio de xadrez acontecia, e eu ficava no hotel pelo resto do tempo. Mas esse tipo de coisa acontecia com frequência. Você teve sorte de não ter sofrido abuso grave, mas estava sem supervisão, quer dizer, houve abuso, mas não tanto. Você entende? Não desse jeito, e eu não fui, e isso não é algo... Eu sofri um tipo diferente de abuso que acontecia no coletivo, mas eu não fui, posso dizer, nesse sentido, eu não fui, Deus. Eles eram tão fáceis. Isso poderia ter acontecido e ninguém teria conseguido. Houveram momentos assustadores, quero dizer. Houveram momentos que eu compartilhei que eram meio assim, sabe? Tipo aquela cena do Tom Hanks em Quero Ser Grande, onde ele empurra a cômoda na frente da porta porque está morrendo de medo do barulho da cidade. Houve momentos em que eu estava morrendo de medo, completamente apavorado porque estava viajando. Contei uma história de quando voei para Rhode Island. Estava sozinho em um ônibus e houve um incidente com uma faca. E foi tipo, aconteceram algumas coisas ali que sinceramente eu não gostaria que nenhum dos meus filhos ou filhos de qualquer pessoa passassem por aquilo. Mas para mim, então o que aconteceu foi o seguinte. A principal coisa que eu fazia além do xadrez, depois de estar oficialmente meio que por conta própria no Vale, era nadar muito. Eu adorava nadar. Nadar era literalmente a minha coisa além do xadrez. E eu prendia a respiração pelo máximo de tempo que conseguia. Olhando pra trás, eu falo tudo isso agora, sabendo que provavelmente eu estava indo e voltando, tipo mergulhando até o fundo da parte funda e subindo. Sem lidar bem com o ouvido de nadador e pegando um avião no dia seguinte, sem ter com quem conversar.
Isso acontecia durante a minha adolescência, dos 13 até os 17, 18 anos, até mesmo quando comecei a namorar minha futura esposa. Então, olhando para trás, agora eu sei que eu estava basicamente deixando um ouvido de nadador gravemente negligenciado se transformar em uma infecção de verdade. Isso virou zumbido e também trouxe perda auditiva precoce antes do meu grande incidente. Mas acabou virando o trauma que quase me fez perder toda a audição e resultou no que tenho hoje. Uau, inacreditável. Isso é tão, cara, a gente já falou muito sobre essas coisas. Desculpa, tô pulando de um assunto para outro, mas é difícil não fazer isso. Não, tá ótimo, na verdade, pra mim tá totalmente tranquilo. Tenho várias anotações sobre o Igor. Está sempre pelado, bêbado, tocando piano e cantando. Ele é seu personagem favorito do que vem aí? Tanta gente. Ele era um personagem mesmo. Ainda tem o jogo de xadrez que ele te deu? Tenho sim. Sim, ainda é valioso pra mim e eu guardo. Na verdade, ele está lá em cima, onde espero ter meu estúdio de podcast um dia. Eu tenho ele. Era uma tábua empenada. Então, por muito tempo, Igor e eu literalmente tínhamos um pedaço de papelão ali. Nunca contei isso antes. Havia um papelão no fim da mesa, lembro bem. Quando perdíamos, ficávamos irritados, como se não fosse possível pegar outro papel ou papelão. Mas a gente tinha um pedaço perfeito de papelão, que você dobrava uma vez e colocava embaixo, e ele segurava com o peso na medida certa, porque era uma tábua bamba. Então, eventualmente, sabe, quando me tornei adulto e fiquei com essa tábua, eu coloquei uma almofada de verdade e, consertei a tábua desde então. Mas é uma metáfora. Vamos mostrar isso na cena 1 e depois no final da primeira temporada. É curioso, pois estão me mostrando isso agora, tanto ideias de filmes quanto séries. Porque as pessoas simplesmente disseram que o livro parece um filme, e realmente parece, então estão me apresentando certas cenas. E não estou dizendo isso só pra, me exibir. É verdade, tem sido empolgante ver a visão das pessoas e como querem unir tudo. Estão me mostrando cenas como a primeira do Dani com o Igor. Provavelmente terá uma cena do papelão. Eu acho bom, acho que faz todo sentido pra mim, cara. Muitos devem se perguntar como você conciliava escola e torneios de xadrez, mas basicamente você só não ia pra escola. Meio que não ia? Havia, expectativas básicas em um certo nível de matemática, e leitura é o termo certo para matemática, gramática, inglês, certo? E então havia uma coisa sobre a comunidade que tinha uma linha contínua de inglês e habilidades de escrita. Isso era porque sempre havia essa pressão sobre como você se apresentava externamente, por vários motivos, a gente pode entender o porquê. Certo, para criar a percepção de não só ser bom e ok, mas na verdade ser melhor e estar por cima, certo? E então meu pai é advogado de profissão, certo? E Stephen Camp é formado na faculdade. Acho que ele tem diploma em psicologia, o que explica como entendeu a condição humana e fez tão bem o que fez. Ambos tinham suas próprias expectativas intelectuais sobre mim, apesar da hipocrisia de que eu basicamente jogava xadrez o dia todo. O que realmente importava para eles era que eu conseguisse meu GED, que ao menos pudesse dizer isso. Concluí o ensino médio e estudei matemática o suficiente para fazer o GED aos 16 anos, mas o foco era gramática e inglês. Hoje sou muito grato por isso. No sentido de que na posição em que estou agora, escrevo muitos e-mails o dia todo e tento ser o mais claro possível. Mas eles eram muito, e de novo, nós não usamos mais esse termo em relação à gramática, sabe? Aquele termo de nazista da gramática, isso a gente não usa mais, não é mais apropriado. Acho que você não pode mais dizer isso. O que se deve dizer? Nem sei, então falo aqui. Existe essa ideia de que eram ambos nazistas da gramática. Vou deixar assim. Cada e-mail ou texto que eu escrevia era corrigido meticulosamente com caneta vermelha. Ainda assim, apesar dos defeitos e abusos, olho para isso e penso: uau! Para alguém que basicamente largou o ensino médio sem educação formal, que foi orientado a focar só em ser um prodígio do xadrez e nada mais. Consigo me virar na redação, na palavra escrita usada para comunicação. Mas agora acredito que as LLMS farão isso por todos. Mas você escreveu um livro, né? Então, a menos que não tenha sido você que escreveu aquele livro... Não, e fui eu sim. Eu tive um colaborador que trabalhou comigo bem de perto, o que foi incrível. E eu sempre explico para as pessoas a diferença entre um parceiro que é editor e colaborador e um ghostwriter. Não é como se outra pessoa escrevesse e você só assinasse. Esse foi um processo em que, a gente teve conversas que foram transcritas.
foi reunido em algo que nós dois vimos escrito, nós dois editamos e escrevemos. E ele foi muito útil em termos de ajudar. Às vezes uma terceira pessoa diz, na verdade você não deveria contar essa história até chegarmos nisso. Esse feedback é valioso, mas não equivale a alguém escrever por você. Não é igual, concordo muito. Não escreveria um livro sozinho, sem ouvir outras opiniões. Quero alguém que diga, isso fica melhor no final, tem mais impacto, e você deveria sugerir isso no início. Eu não sei nada disso, então faz muito sentido pra mim. Acho que, se serve de algo, isso prova que a educação formal pode não ser necessária. Você administra parte do ChessCon, então se só precisasse de diploma do ensino médio, não daria certo. É verdade. E, tipo, é uma coisa estranha, porque eu acho, pessoas curiosas que têm um certo nível de inteligência básica são capazes de muito mais do que nós, como sociedade. Deixe eles acreditarem, porque se você é uma pessoa motivada, curiosa, de novo, com inteligência básica, motivada, as pessoas podem aprender as coisas muito mais rápido do que em 4 anos, com certeza elas conseguem, elas podem aprender rápido. E minha esposa e eu conversamos sobre isso o tempo todo, que metade do problema com a infraestrutura da nossa educação é assim. Criamos ambientes monótonos e desmotivantes e ainda esperamos que as pessoas ajam diferente, sabe? Nem vou começar a falar disso. Mas eu acho que o que eu diria é que é um caso de uso interessante de se observar. Desistir do ensino médio em uma seita no Arizona que focava em xadrez desde cedo com apenas... Eu tive que chegar até a álgebra porque isso me permitiu fazer o JED, embora agora eu ache que não conseguiria fazer álgebra. Eu cheguei nisso e encontrei 2 fanáticos por gramática, pessoas muito determinadas e abusivas, às vezes me ajudando a aprender a escrever e a me expressar. Isso provavelmente se tornou a educação formal mais importante que eu tive, foi só eles pegando no meu pé nisso. Mas eu era uma criança curiosa, apesar dessas coisas, que agora eu entendo. Não só me tornei bom no xadrez, mas também era o tipo de garoto que não queria fazer a matemática obrigatória. Para o GD, só queria estudar xadrez ou ler Todos os Homens do Rei, que sempre quis ler. Eu gostava, amava, eu estava lendo, eles diziam, leia, sabe, leia. Um Estranho no Ninho, leia. Ardil 22, leia Todos os Homens do Rei. Como todo clássico da literatura americana, eu devorava, e depois escrevia redações sobre eles, então era a única coisa que eu fazia assim. Realmente não falo muito sobre o que me faziam fazer no livro que eu realmente gostava de fazer. Junto com o xadrez... Acho que muitos do ensino médio não leram esses livros nem sabem o conteúdo, talvez eu também. Xadrez é um grupo estranho, como você disse antes. O xadrez internacional era financiado pela União Soviética para mostrar sua grandeza, pois era um dos esportes ou jogos, como preferir. Era um símbolo para eles. Sim, era isso. É como ginástica ou levantamento de peso, em que pensavam, vamos dar tudo para mostrar ao mundo que somos uma superpotência. Porque não somos bons em, tecnologia ou seja lá o que for, tirando a tecnologia espacial. Mas xadrez é estranho, um jogo intelectual cheio de gênios e quase um culto. E aí os campeonatos mundiais são tipo na Líbia, com Gaddafi presidindo. E é tipo, que mundo estranho e alienígena é esse? Realmente é. Uma das coisas que você citou rapidamente tem sido uma dicotomia ou paralelo. A gente faz referência, de forma sutil ou nem tão sutil, de que você poderia falar sobre xadrez, especialmente em relação a como a União Soviética abordava isso, como sendo muito parecido com o culto em que fui criado, certo? Foi esse investimento na percepção de conquista que realmente levou a conquistas reais no xadrez. Então começou como essa ideia de que precisávamos ser respeitados intelectualmente como uma superpotência mundial em termos de nossa inteligência e pensamento estratégico. Isso se tornou um verdadeiro símbolo, em termos de ter a maioria dos campeões mundiais da história e mais grandes mestres do que qualquer outro país. E assim, isso acabou se tornando um pouco uma profecia autorrealizável para o culto que era a União Soviética. E então, eventualmente, isso leva a uma espécie de elitismo de uma forma estranha, onde você tem pessoas tentando desertar e escapar do culto, mas também tem pessoas dentro do culto que acabam sendo elitistas. A ideia de que qualquer pessoa pode jogar xadrez, e isso foi algo em que fui entrando aos poucos com o Chess.com, onde eu não tinha o mesmo. Isso é algo em que meu colaborador realmente ajudou, porque eu vim aqui a convite da Hachette, e tive muita sorte de eles terem me dado um cheque para contar minha história de vida, porque sua história é fascinante, por favor, faça isso. Então ter alguém trabalhando comigo para dizer, Danny, você não vê os paralelos da sua vida? Ser criado em uma seita para ser campeão de xadrez é praticamente uma acusação ao que a União Soviética fez antes de implodir, assim como o culto ao xadrez. Existe esse paralelo com a experiência, mas você está certo, também era tudo muito extremo antes do Chess.com e da revolução digital aqui.
Era assim, ou você estava no topo, era um líder de seita, era um grande mestre de elite, ou você estava passando fome. Mas ainda assim tão protetores e restritivos quanto não é qualquer um que pode se chamar de jogador de xadrez assim. Você não pode simplesmente dizer isso porque jogadores de xadrez, nós somos a elite intelectual. Tipo, sabe, a gente pode estar passando fome, mas você não tem o direito de dizer que estamos passando fome. Esse tipo de coisa. Sim, é interessante, você está certo, parece um culto, pegam as crianças jovens. Treine elas para que você possa parecer poderoso, mesmo que as paredes estejam desmoronando ao seu redor. Por que que o xadrez foi um dos primeiros desafios para computadores e IA jogarem contra humanos? Ótima pergunta. Tenho ouvido isso com mais frequência. Como você pode imaginar, com o mundo indo nessa direção da IA, não foi só o primeiro computador ensinado a jogar xadrez pelo Alan Turing lá atrás e depois o MIT, sabe, a primeira máquina. Quando o AlphaZero e a equipe da DeepMind do Google tiveram seu verdadeiro avanço, foi por causa desse projeto que eles lançaram. O AlphaZero aprendeu xadrez sozinho, certo? Esse foi o primeiro grande marco do aprendizado de máquina. Os termos aprendizado de máquina e inteligência artificial foram usados por mais tempo do que o ideal. Ainda assim, foi um avanço e um momento de autorrealização. De certa forma, isso pode ser muito assustador, dependendo de como as pessoas pensam sobre para onde estamos indo. Mas, independentemente disso, o xadrez sempre esteve ligado a esses grandes avanços na tecnologia. Estou dizendo isso para validar sua pergunta, e então vou terminar dizendo que eu não necessariamente sei. Acho que tenho minhas opiniões. Que é assim, por um lado, é um jogo mais fácil de programar do que as pessoas pensam. Porque diferente de jogos como pôquer ou jogos com dados, especialmente se você considerar os primeiros computadores, que buscavam apenas gerenciar informações e calcular probabilidades. Xadrez é um jogo de informação completa. São 64 casas pretas e brancas e as peças se movem sempre igual. Não há dados com superpoderes para calcular, nem um mapa que muda como neblina de guerra de videogame. Não é nem como o pôquer, onde você faz avaliações de risco calculadas sem realmente conseguir controlar as variáveis. Acho que parte da resposta é que o xadrez era um jogo quase perfeito para testar o que ele pode fazer ao receber todas as regras bem definidas. O outro lado disso, como um yin e yang, é que é assim. É um jogo de informações definidas que ainda não foi resolvido. Existem muitos jogos de informações definidas que, você sabe, os humanos consideram garantidos. Que a dama já foi resolvida há muito tempo, porque... E a gente até pensa que xadrez e dama são a mesma coisa, e eu não digo isso só como o cara do xadrez dama não está no mesmo nível do xadrez, certo? É literalmente assim. Do ponto de vista das possibilidades, existem mais posições possíveis no xadrez do que átomos no universo. Existem 140 mil posições possíveis no jogo de damas. Apesar de simples e já resolvido, ainda podemos aproveitar como humanos. Então, se você remove os jogos que têm variáveis que você não pode controlar para computação, e aí basicamente olha para jogos que são meio simples, como xadrez e Go, AlphaGo foi o próximo projeto depois do AlphaZero. Para a DeepMind, são realmente os dois exemplos mais reconhecidos globalmente e provavelmente os exemplos mais poderosos de complexidade extrema. Ainda não está resolvido, mas a informação é perfeita, não há variáveis desconhecidas. Assim, em teoria, você poderia dar essa tarefa a um computador para ver o resultado. Acho que estou tentando melhorar em responder essa pergunta, já que passo por isso cada vez mais. No xadrez também tivemos esse mundo secreto de trapaças desconhecido por muitos. Nós temos lidado com isso, onde temos aproveitado a IA, eu diria, muito antes de ser algo sexy e legal usar IA. Estávamos enfrentando essa crise existencial dos computadores e vamos falar sobre isso. Cada vez mais me fazem essa pergunta. Embora eu não saiba como chegamos aqui, o dilema do ovo ou da galinha é esse. O xadrez, para o bem ou mal, sempre esteve ligado a grandes avanços tecnológicos. Sim, essa é uma resposta perfeitamente aceitável. Quero dizer, também parece que é um tipo de árbitro de inteligência muito compreensível. Tipo, sei que não sou bom em xadrez, mas Garry Kasparov é. Então, se o Deep Blue vence Kasparov, isso é realmente impressionante. Sim, e eu nem preciso entender xadrez para saber que Go é considerado mais complexo, embora eu não saiba nada sobre Go. A maioria também não entende. Então esse é um ponto muito bom, eu acho. Acho que nunca tinha pensado nisso e vou adicionar isso ao meu repertório de respostas para essa questão. Porque eu acho que, além do que eu falei, a última resposta é exatamente o que você acabou de dizer. Que é que o xadrez, mesmo quem não sabe jogar, sabe o que é xadrez, reconhece quando vê. É como ver o rei e a rainha. Há um apelo sensual na natureza romântica desse jogo medieval, símbolo de inteligência. Olhe as pinturas e o novo comercial da Mercedes-Benz. Tem um motivo para eles estarem jogando xadrez, porque o que você está dizendo sem dizer é que você é inteligente.
Agora eu sou sofisticado. Inteligente e sofisticado é o novo sexy. Quero ser reconhecido pela minha forma de pensar, como os outros. Dizem que lá fora é um jogo de xadrez entre técnicos, não de damas, certo? Acho que você está falando da última parte. A outra era essa. Sobre imagem, todos sabem o que houve com as ações da IBM quando venceram Garry Kasparov. Chegaram a sugerir conluio e corrupção pelo ocorrido, o que virou teoria da conspiração. Já sei disso. Ah, sim, não. As ações da IBM. Você pode dizer que isso os impulsionou por muito tempo e agora lidamos com empresas de tecnologia maiores. É uma lição de história. Veja o que ocorreu com as ações da IBM. Após vencer Garry Kasparov nos anos 90, a empresa mudou para sempre. O que ocorreu com as ações do Google após vencerem o mestre de Go? As ações do Google têm tido uma trajetória tão maluca por tanto tempo que, na verdade, eu não tenho informação de cabeça sobre o que aconteceu lá, mas eu sei que a DeepMind... É engraçado porque agora, com a OpenAI, você pode argumentar que o fato de eles terem saído na frente das coisas, eles meio que cutucaram um gigante adormecido. Acredito que o Google adquiriu a DeepMind principalmente para trazer Demis Hassabis, fundador da empresa e também jogador de xadrez. Aliás, eu acho que trazer essa equipe foi um movimento pioneiro de verdade aqui. E AlphaZero e AlphaGo foram meio que esses momentos incríveis para conquistas do aprendizado de máquina. Mas aí você pode argumentar que eles quase deram uma cochilada no volante. Acho que agora estamos vendo isso, mas não sei para onde vai com a OpenAI versus a equipe do Google Gêmeos. Não sei o que houve com as ações, só que foram muito deliberados ao pensar sobre Demis Hassabis e sua equipe. E tenho certeza de que estou animado com isso. Cara, tipo, IA, eu faço vários programas sobre isso. As pessoas estão meio que ficando cansadas disso, eu acho, mas eu não me importo. Até a Meta tem uma IA pouco comentada porque é do Facebook e as pessoas não querem usar. No momento não é tão boa quanto a Gemini. Ou o ChatGPT, ou de muitos outros, provavelmente até da DeepSeek, ou sei lá, embora eu não saiba, eu sempre fico pensando, será que a DeepSeek é só uma API do ChatGPT e eles não contam pra ninguém? Eu nem sei. Essa é realmente uma categoria fascinante. Eu fico com medo, é engraçado. Vou usar a DeepSeek, que é uma chinesa pra quem não sabe, e vou colocar uma pergunta lá. Vai ser uma pergunta polêmica, e ela acaba escrevendo uma resposta enorme. Quando responde, fico animado porque é algo que só conseguiria com jailbreak, mas de repente some e diz, desculpe, não posso responder. E aí fico tipo... Ah, você fica tipo, nossa, quase fui longe demais. Mas você já tinha respondido, e aí apagou a resposta. Então eu penso, se você estiver gravando a tela, dá pra pegar a resposta pra algo totalmente ilegal, seja lá o que for. E aí ele só fala, ah, não. Como não verifica antes se está fora da política? É engraçado porque parece meio primitivo, tipo chinês. Ah, só precisamos nos preocupar em ser banidos, não com responsabilidade. Parece que eles não ligam pra isso. Você pode escrever tipo, bom, eu provavelmente, sabe? É melhor eu parar por aqui. Não quero incentivar as pessoas a usarem isso de forma errada. O xadrez explodiu durante a pandemia. Cara, o Gambito da Rainha foi ao ar na Netflix, e o crescimento do Chess.com foi insano. Me diga onde você começou antes da pandemia e como foi o crescimento. O hóquei teve aquele aumento rápido em formato de taco. Beleza, então, eu não vou voltar a falar dessas coisas de culto a menos que você me leve pra lá. Mas rapidinho, vou resumir para não ficar longo. Versão resumida do meu livro. Agora estou nos meus 20 e poucos anos, mal conseguindo manter um casamento, sobrevivendo a problemas com substâncias em um culto que está desmoronando. E eu estou em um torneio, aliás, aqui na Bay Area, no East Bay International, em 2008... E entrando 2 caras usando camisetas do Chess.com logo no começo. E esses seriam meus futuros cofundadores Eric e Jay. Tentava competir na vida enquanto o coletivo desmoronava. Como disse, buscava salvar meu casamento e tive meu primeiro filho aos 19 anos. Naquela época tudo era uma loucura pra mim, mas agora sou 2220, acho que fiz 23 anos em outubro. 2008 a Rami, então eu estou com eles nesse evento. Eles diriam que eu parecia muito desesperado e suado, sem imaginar o quanto realmente estava. Quem ler o livro vai entender o motivo do capítulo 13 se chamar Por que Danny Ranch é um babaca? Era uma fase da minha vida em que eu estava assim. Procurei ser honesto sobre o quanto estava quebrado e desesperado. Essa frase foi dita por Eric A. Jay após me conhecer. Por que esse cara de namoro é tão babaca agora? Lembre-se que Eric era mormon na época, mas não é mais. Para ele, xingar era algo sério. Devo ter parecido muito grosseiro, o que mostra o que estava acontecendo. Mas, pulando um pouco, quero dizer, nós
Nós trabalhamos muito juntos, e a visão compartilhada que Eric, Jay e eu tínhamos era que nossas experiências diferentes. Eu, vindo de um culto problemático, vi o que o xadrez fez com Igor, a falta de oportunidades e a cultura de tudo ou nada presente, e tendo sido, de certa forma. Eu não alcancei os patamares que achava que estava espiritualmente destinado a alcançar, certo? E vi a ausência de qualquer coisa me esperando. Se eu não fosse campeão mundial, continuaria sendo um ninguém espiritual devido ao meu culto e criação coletiva. Percebi então como aquele ecossistema era quebrado. Pela experiência, Eric e Jay sentiram-se excluídos do mundo do xadrez de outros modos, como se não fossem grandes mestres internacionais por não serem tão bons quanto Danny Ranch. Então, basicamente, eu sou tratado como lixo, basicamente por essa comunidade. Ou, pelo menos, essas são as formas mais extremas de dizer isso. O que eu diria é que não existia um lugar para aprendizes de xadrez, fãs de xadrez, pessoas que queriam se envolver com o jogo sem serem julgadas por não serem grandes mestres. Mas vocês não querem que a gente esteja aqui amando o jogo? E para quem não virou campeão mundial? Tenho que arrumar um emprego de verdade ou ser meio vagabundo como o Igor, viajando pelo mundo? Onde está minha chance de ser recompensado por saber mais sobre esse jogo do que a maioria? Já esqueci mais sobre ele do que muitos aprenderam, usando essa expressão, certo? Podcasting só dá certo pra quem está no topo. Não é emprego, não dá pra viver disso, é hobby. As pessoas dizem, você tem um podcast. O que você faz no porão pelado numa cadeira de feijão comendo Cheetos num podcast? Eu sinto que, na verdade... Sim, não, exatamente. Então, é isso, nós dois viemos desse caminho. E chegando na pandemia, a gente brincou que virou um sucesso acidental 15 anos depois. Em 2008, logo após o site ser lançado em 2007, eles foram os dois primeiros e eu entrei no início, fazendo parte da equipe. Isso, você sabe, o que faríamos pelos próximos 13 anos, acho que até 2020, nós tínhamos feito muitas coisas bem, olhando para trás, nós fizemos. Nós investimos pesado justamente nessa ideia de que não era uma questão de fartura ou escassez, sabe? Criamos formas para que treinadores produzissem vídeos, artigos e lições, como construir uma economia. Com o crescimento da Twitch e YouTube, estabelecemos essa economia inicial de criadores. Antes de existir o termo criador ou influenciador, já havíamos criado uma rede sustentável de influenciadores de xadrez. O que fizemos foi, organizamos para que todos jogassem no nosso site e oferecemos gerenciar suas redes sociais em troca de jogarem no Chess.com. Entendi. Olhando para trás, foi inteligente associá-los como parceiros, já que não somos a Riot ou a Epic. O Chess.com virou o principal publicador do xadrez para um jogo que não era nosso. Isso ficou claro com a pandemia e o lançamento de O Gambito da Rainha. Onde quer que você visse xadrez, no Facebook, YouTube, Twitch ou outro lugar, Chess.com virou sinônimo disso. E agora, olhando para trás, 5 anos depois, após a pandemia, enquanto estamos gravando isso, as pessoas dizem, claro que vocês iam vencer, porque o domínio é tão forte, mas as pessoas não entendem. Tipo, havia várias outras plataformas que você... Poderia ter conseguido o playchess.com. Havia tantas outras. Exatamente, as pessoas não valorizam isso. Sim, o poder de um domínio era grande, mas como você investe ao redor dele é realmente o principal. Porque existem, até hoje. Se eu dissesse que há outros 50 sites gratuitos para jogar xadrez, muitos ainda achariam que só existe o Chess.com. Muito disso se deve à forma como estávamos moldando a percepção do Chess.com antes do boom. É como se já tivéssemos construído Construímos uma vila incrível numa ilha e parecia que todos estavam felizes, mas não sabíamos disso. Um monte de navios de cruzeiro de carnaval ia aparecer, e quando chegaram eles disseram, aqui é realmente legal, e vocês podem ficar com a gente, mas então a gente não tinha controle sobre a chegada dos navios de carnaval. A pandemia global se somou a isso junto com uma série da Netflix, mas quando eles vieram, olhando para trás, tínhamos feito muita coisa certa. Foi aí que aconteceu o crescimento daquela época. Capturamos 99% do mundo do xadrez em crescimento por causa da nossa posição. Estou surpreso que não tiveram quedas ou algo assim. Sim, teve. Vocês tiveram. Ok, foi insano. Manter as luzes acesas naquela época era, acho que faço uma metáfora, não sei se escrevi isso no livro. Lembro que estávamos sentados na mesa compartilhada e brincávamos que era a Millennium Falcon. Tipo, você está caindo, não há discussão, só espera que seja o mais suave possível. Houve momentos em que era literalmente um país inteiro sendo fechado. E dava pra ver o pico no servidor até que, o disjuntor GFI desarmava. Era tipo Índia, boom, tipo Alemanha, boom, e assim por diante. Então a gente estava só escalando o mais rápido possível pra conseguir acompanhar. E era isso. Era insano. Suas contas deviam estar altíssimas, cara. Foi uma loucura, foi mesmo. Mas precisamos de $1 milhão só pra eletricidade e processamento de servidor?
literalmente capacidade de servidor. E, cara, eu só de lembrar já dá ansiedade. Foi insano. A gente teve muita sorte que isso aconteceu, sabe? Mas ao mesmo tempo, a situação financeira mudou rápido. Porque junto com o pânico dos navios de cruzeiro chegando, vieram muitas pessoas que queriam gastar dinheiro também, então acabou virando isso. Sabe, levou pra gente, vou dizer, levou mais de 10 anos, levou 13 anos para conseguirmos 100 mil assinantes pagantes. E em 8 meses já estávamos em 1 milhão. Foi uma coisa de louco, foi esse tipo de trajetória assim, da noite pro dia. Acho que você disse que eram 400 mil novos membros por dia no auge. No auge. O que é tipo, Só de ter 400 mil visitas em uma página já derrubaria praticamente qualquer coisa. Quanto mais cadastros Quanto mais cadastros, melhor. Não sei se é pago, mas deve ter opção gratuita. Que era de graça, opção gratuita Mas caramba, se você está processando pagamento, quero dizer, se está processando, se você começar a processar mais 1.000 ou 10.000 transações de cartão de crédito por dia, você precisa de subscritores que tenham bilhões de dólares porque o risco é altíssimo. Naquela época foi uma loucura. Não estávamos prontos, essa é a verdade. Tivemos sorte de sobreviver e estávamos prontos para aproveitar o crescimento. Por causa disso, como eu disse, essa estratégia de influenciadores acidentais, embaixadores de conteúdo que a gente construiu, então conseguimos capturar o crescimento. Mas a gente não estava pronto para lidar com esse crescimento, certo? E então, sabe, levou, eu diria, até este ano. Quero dizer, ainda estamos, agora temos, sabe, parceiros, nossos parceiros de Growth Equity e a General Atlantic, e eles têm sido ótimos de trabalhar, pois o sucesso atraiu muitos interessados em investir no nosso jogo. Mas eles são ótimos de lidar, não é só aquela piada de overlords do private equity que fazemos, realmente gostamos da GA. Mas brincamos que até para eles as coisas, dissemos a eles no final de 2022. Olha, ainda não somos um negócio de verdade. Tenham paciência conosco, pois vários eventos cisne negro ocorreram em sequência. No momento em que não estávamos prontos para lidar com a pandemia, ainda estávamos investindo. E aí, a terceira coisa que aconteceu foi o que eu chamo agora de boom do conteúdo em formato curto, porque a terceira coisa que realmente se juntou, e eu diria, manteve o nosso crescimento contínuo. A gente não recebe 400 mil novos membros por dia, mas mesmo hoje estamos recebendo mais de 100 mil novos membros por dia de verdade, até hoje. Grande parte disso ocorreu porque ao mudarmos a estratégia de transmissões no YouTube e Twitch, capacitamos nossos criadores a apostar em conteúdos curtos, focando no TikTok e Instagram, antes do YouTube investir nos Shorts. Isso foi interessante porque construímos um relacionamento simbiótico e ótimo com nossos criadores. Eles ajudavam a captar novos usuários e oferecíamos um produto incrível. Recebem pagamento direto da comunidade assinante do canal, era uma ótima relação. Mas eles estavam hesitantes, de certa forma, em apostar no formato curto porque o formato curto não pagava tão bem quanto o formato longo do ponto de vista da receita de publicidade, certo? Ainda é assim, Mas uma grande parte do que estávamos tentando mostrar para eles era o seguinte: olha, a forma como as pessoas vão consumir conteúdo está prestes a mudar fundamentalmente, e a gente pode discutir como pai de filhos se isso é bom para o mundo. Lembro de fazer uma metáfora dizendo, pegue um telefone, você não segura assim, mas assim. Eu dizia, você faz assim, faz desse jeito, isso vai mudar e você precisa saber disso. No xadrez, isso cresceu muito, pois o jogo é demorado e difícil de assistir para muitos, sendo algo intelectual. Mas se você coloca isso em um vídeo de melhores momentos de 5 segundos, com alguém perdendo a torre e gritando, as pessoas se envolveram mais com o lado divertido, bobo e cheio de memes do jogo, e não preciso mais ser um grande mestre. Eu posso errar e tudo bem, porque Gotham Chess, Ricardo e Magnus também erram. Então nós apostamos muito em resumir o jogo e montar um compilado de melhores momentos de uma partida de 7 horas. Se eu pudesse nos elogiar, seria assim. Transformamos uma partida de 7 horas em 7 segundos para você. Esse clipe tem cerca de 600 milhões de visualizações, mesmo que nem todas sejam de alta qualidade ou virem assinantes pagantes. Nós estamos fundamentalmente aumentando a conscientização sobre o jogo e acho que isso nos manteve no topo. Se você mostrar... Esse foi um dos jeitos que conseguimos sustentar essa loucura. Então isso você saiu de algo tipo, espero que a gente não fracasse, para somos uma empresa de $1 bilhão. Vocês são uma empresa de tecnologia de $1 bilhão? Com certeza, sim, com 100. Eu vou dizer isso com humildade porque eu aprendi, porque muita coisa que a gente pulou é que nunca levantamos nenhum dinheiro. Nós somos totalmente autofinanciados e pertencemos à pequena categoria de unicórnios autofinanciados.
Agora que alcançamos isso, é muito legal dizer, diferente do início. Nós éramos. Eric, em particular, ele era quem liderava, e ele é realmente o número 1 original. Ele foi quem saiu rindo das salas de investidores que diziam pra ele que xadrez nunca seria nada. Porque você está perdendo seu tempo. O conselho era, aceite emprego na Palantir ou Facebook. Eu prefiro ser um bilionário, certo? E Eric, sabe, obviamente tem um pouco disso, sabe, agora, mas sim, a General Atlantic entrou depois. Agora nós temos parceiros de private equity baseados naqueles que, sabe, algumas pessoas tiraram um pouco de dinheiro da mesa. Mas nós tivemos muita sorte que o sucesso veio, sabe, antes de qualquer tipo de mudança fundamental na estrutura societária, tipo, era um número muito pequeno de pessoas. Bom pra vocês, isso é incrível. Eu tinha a impressão de que, como a maioria das empresas de tecnologia, vocês possuíam, sabe, um percentual de um dígito ou algo assim. Por que precisavam de 20 milhões de dólares em custos de servidor? Não, a gente sabe que é muito sortudo e eu não vou entrar nesse assunto. Não, sim, tem sido, nós temos tido muita sorte. Nunca perguntaria isso. Só presumo porque as pessoas chegam, dizem parabéns por comandar uma empresa enorme e vão embora. E elas ou então dizem, eu sou um escravo do private equity. Agora os chefões mandam porque a gente saiu cedo demais e agora eles são nossos donos. Eu já ouvi muito isso. Nós temos sido um incômodo porque não estamos nessa posição porque controlamos muito do nosso próprio destino. E eles não, então estamos em uma situação saudável. Acho que existe um bom equilíbrio aí. Cara, eu não aguento. Muitos amigos meus fundaram empresas de tecnologia. Quando pergunto como estão, só respondem, quero sair, quero me livrar disso. Eles têm vínculos com investidores e ficam ansiosos porque dependem disso. Precisam responder a pessoas que só querem retorno financeiro, não se importando com o sucesso deles. Eles querem vender a empresa mesmo que seja cedo demais, ou querem dividir a empresa em partes. Tem todo tipo de coisa. É horrível, e mesmo sabendo o que sei agora, ainda gostamos muito da General Atlantic. Não digo isso só porque vocês estão ouvindo. Não, de verdade, eles ajudaram muito no nosso amadurecimento. Mas só de ter um gostinho de como é esse mundo já é muito frustrante, quando aquilo que você construiu, que é como se fosse seu filho, pra mim é como se fosse meu quinto filho. Tipo, agora o produto são os seus usuários para os seus parceiros, não o produto em si que você fez para os seus usuários. Vou falar sobre trapaça, porque acho que é uma das partes mais interessantes disso. Sei que é o tormento da sua existência, mas também é interessante. E provavelmente não é o assunto favorito de nenhum jogador de xadrez, mas eu adoraria falar sobre como a trapaça funciona. Porque eu olhei no meu celular enquanto lia seu livro, existem aplicativos no meu celular que talvez até funcionem no meu relógio. Pelo que eu sei, isso pode vencer provavelmente qualquer grande mestre do mundo, até mesmo derrotar Magnus Carlsen. Então, como você controla isso? Vocês não têm literalmente 1 milhão de partidas ocorrendo ao mesmo tempo no chess.com? Talvez até mais, nós temos 25 milhões de partidas por dia, o que... Alguém saiu correndo. Só falo isso porque você perguntou um número curioso, é divertido dizer assim. Acho que temos cerca de 623 partidas acabando por segundo. Alguém comentou algo absurdo, mas não lembro quem. Esse número foi divulgado recentemente. No fim do ano fazemos nosso resumo, então já estamos nos preparando. Tipo, aqui está o resumo do Chesscom como comunidade. Vocês jogaram bilhões de partidas e tudo mais. Então sim, é insano e a trapaça tem sido Então sim, um grande retrocesso. É verdade que seu celular pode vencer Magnus Carlsen e há aplicativos até para relógio, mas isso já acontece há mais de 10 anos. Esse é um problema que temos enfrentado. Fomos jogados em uma situação por volta de 2010, onde não era só isso. Não conseguíamos parar as trapaças, nem sequer conseguíamos mais detectar como as pessoas estavam trapaceando, porque havia muitas maneiras de fazer isso. Bem, em torneios, tudo bem garantir que o cara não esteja com celular, mas em casa você tem mais liberdade. Sem chance. Não podemos impedir nem controlar a arma do crime. Falta de exemplo melhor. Mas uma das coisas que isso nos forçou a fazer, que acabou se tornando uma grande força, e eu fiz essa piada. Agora, com todos, até o primo deles, obcecados por IA e tecnologia, não falo só para chamar a atenção. Realmente fiz 2 piadas recentemente. O Chesscom já tinha essa missão antes de ser moda. Todos esses engravatados corporativos dizem que são movidos por uma missão, mas nós realmente éramos, porque não tinha dinheiro e a gente era motivo de piada nas salas dos investidores. E segundo, a gente já usava IA e criava modelos para sinceramente lidar com essa crise existencial de trapaça. Antes de muitos pensarem nisso, já sabíamos que era necessário.
Então, a forma como abordamos isso foi investindo quando realmente não tínhamos muito dinheiro, assim contratando um engenheiro caro com salário de 6 dígitos e focando em um servidor. O trabalho dele era processar jogos em andamento, identificar padrões e nos ajudar a desenvolver o algoritmo. As pessoas não gostam disso. Nós éramos o algoritmo que ia nos ajudar a controlar essa situação e então eventualmente conseguimos. E sem entrar no tipo de segredo proprietário que eu não posso explicar, o que eu posso dizer é que fazemos duas coisas principais. Uma é: quando alguém trapaceia ou joga limpo, faz uma certa quantidade de melhores jogadas naturais, ou seja, joga o melhor lance do motor. Se alguém faz um lance melhor do motor, não é trapaça. É só um lance. Essa pessoa também erra muito. Isso é questão de estatística de agrupamento. Quando você olha para a distribuição disso, você consegue ver um arco natural do jogo de alguém. Todo mundo tem isso, desde eu até Magnus Carlsen, então o arco do Magnus Carlsen. Quando analisamos todas as partidas dele, Você vê a trapaça atual no mundo. ele é o melhor jogador do mundo, sim, e ele foi o envolvido no maior escândalo de trapaça que aconteceu e meio que abriu e fechou meu livro com isso. O arco do Magnus é um pouco diferente do meu, mais acentuado e arredondado, pois atinge um espaço distinto, mas ainda é uma forma natural de ver isso, certo? Quando alguém trapaceia, não só faz melhores lances, mas também comete menos erros. E então, uma das formas que usamos para construir esse modelo nos permitiu basicamente dizer que o DNA daquela pessoa não é o mesmo que o DNA de outra pessoa. E elas são a mesma pessoa que era diferente dessa pessoa. Esses 9 jogos foram jogados por uma máquina ou ser humano diferente daquela máquina ou ser humano. Como falei, o COI não controlou o doping sanguíneo. Só começaram a testar corretamente o que acham que as pessoas podem fazer quando estão limpas, não quando trapaceiam. É preciso testes rigorosos para saber a contagem de glóbulos brancos, níveis de testosterona e garantir que a pessoa está limpa, obtendo assim uma linha de base adequada. O que era nosso maior medo se tornou nossa maior força, pois conseguimos usar nossos dados, certo? E meio que a IA, o modelo que construímos para nos ajudar a usar a IA para ficar por cima da IA. Então, uma grande parte do que fizemos, eu acho, de novo, obviamente sou leigo, meu trabalho é explicar isso de uma forma que as pessoas possam entender. Eu entendo a matemática e convivo com os detalhes da nossa detecção de trapaças há muito tempo, mas de propósito, primeiro estou evitando revelar nosso segredo. Então, qualquer matemático de verdade que ouvir isso vai perceber. Ele está tocando em alguns pontos que são um pouco mais complicados. É mais complicado do que isso e eu estou tentando descrever de uma forma que faça sentido. Basicamente, fazemos uma análise da cena do crime. Não tentamos impedir o assassinato, mas identificar se foi cometido por alguém. Como Komodo ou Stockfish, esses são 2 computadores, uma faca ou uma arma. Podemos analisar o quão bom alguém é quando achamos que está limpo e, mais ainda, do que os humanos são capazes quando estão limpos. Entendi. Fica muito mais fácil investigar onde está acontecendo alguma trapaça. Então é assim que você consegue diferenciar um trapaceiro de um jogador de xadrez realmente bom, porque seria isso mesmo. Quando li o livro, pensei, como, meu Deus, como você sabe se alguém não é apenas muito bom? Mesmo sendo o melhor do mundo, ainda faz algo que, se fosse um computador, sugeriria outra jogada ou uma estratégia diferente, talvez até uma trapaça a longo prazo? Não se engane, se os melhores jogadores do mundo trapaceiam, é difícil pegá-los, mas já encerramos casos e obtivemos confissões de vários do top 100. Então isso é algo que agora temos tipo um histórico, e de certa forma, quanto melhor você fica nisso, melhor você fica nisso, né? Um pouco... É curioso que jogadores do top 100 também estejam, já que muitos trapaceiam às vezes. Por quê? Muitos já trapacearam ou são os que já fizeram isso? Não, muitos jogadores do top 100 não trapacearam. Entre os que trapacearam, esses são... Isso é engraçado porque tudo volta para o culto e para como tento entender quem me fez mal. Quase invento desculpas para essas pessoas. As pessoas se surpreendiam com nossa habilidade em pegar trapaceiros, quase sentindo pena deles, como se não fosse culpa deles serem pegos. Eles não notaram que podíamos perceber informações quando falavam. Só consultei o computador 1 ou 2 vezes no jogo, como vocês perceberam isso? E o que eu quero dizer é que, apesar dos grandes escândalos de trapaça, a verdade é que agora a maioria disso está sob controle e as pessoas que têm mais motivação para trapacear. Com o aumento dos preços, a economia da vaidade é real. Criadores de conteúdo têm agora mais motivos para trapacear no xadrez.
Eles conhecem mais segredos do nosso jogo. Isso não era divulgado, mas todos sabem de alguns dos 100 melhores jogadores banidos por trapaça. Mesmo sem falar sobre o Bruno, eles também, com o tempo, ficaram mais instruídos. Mas por muito tempo perdíamos a batalha de relações públicas. Mas eu sempre disse, né, internamente, pessoal, nós vamos perder a batalha no caminho para ganhar a guerra. Nós não vamos enlouquecer aqui. Vamos garantir que ao fechar com alguém, estaremos prontos para ir ao tribunal sem considerar que possa ser inocente. Vamos estar tão confiantes que mesmo que as pessoas achem que estão se safando com trapaça, com o tempo, o boca a boca vai se espalhar. Eventualmente, as pessoas vão entender que não estão se safando com trapaça. Você vencerá a guerra, mesmo perdendo algumas batalhas de relações públicas. Sim, faz sentido monitorar as pessoas quando estão, entre aspas, limpas. Porque se um grande mestre, ou seja lá quem for de alto nível, consegue uma vantagem de 1%, isso já é tudo que você precisa para dominar outras coisas. Não é algo óbvio. Se eu me cadastro no Chess.com, minhas primeiras partidas mostram que não sei o que estou fazendo. E isso acontece o tempo todo. E então eu começo a ganhar. Tipo, pessoas com 20 anos de experiência, fica claro o que está acontecendo porque ninguém é tão inteligente assim. Mas se você já é tipo um faixa preta e consegue só 1% de vantagem, tipo, e existe um incentivo para conseguir essa vantagem. Porque talvez eu seja patrocinado por alguma empresa e ganhe dinheiro com redes sociais, tipo 5 mil por mês, dobrando potencialmente minha renda. Isso é ótimo. Mas, cara, você precisa estar certo quase sempre. Se vai acusar um profissional de trapaça... Sim, não, e é estranho, porque, tipo, a gente aprendeu que se você diz pra alguém que está certo o tempo todo, na verdade a pessoa confia menos em você do que se você disser que está certo, tipo, 98,6% das vezes. Um experimento humano divertido, você vai gostar. Já fizeram estudos sobre estar sempre certo. As pessoas só podem presumir que algo suspeito está acontecendo, tipo, elas começam a fazer acusações de máfia, sabe? Porque elas simplesmente têm dificuldade em aceitar isso. Gosto de dizer que só agiremos quando estivermos prontos para ir ao tribunal. E ninguém que trabalha no campo da estatística atua fora da possibilidade de uma anomalia. Anomalias acontecem. Mas o que estou tentando dizer é o seguinte: se eu estivesse no tribunal e alguém dissesse, eu levantei aquela geladeira com uma mão, nós diríamos, faça de novo. Você não pode provar que não fui eu, e não vou repetir. Não dá para provar um negativo, certo? Mas para alguém conseguir fazer isso seria tão anômalo que, além de qualquer dúvida razoável, no tribunal da opinião pública... Especialmente se eles não conseguirem jogar como um motor de novo no mesmo nível, tipo, nós estamos ganhando isso, estamos ganhando esse argumento, Isso me lembra de algo engraçado. Então, eu fiz o GRE, que é tipo o SAT, mas para pós-graduação. Eu estava na sessão de matemática, mas não sou bom nisso. Minha estratégia foi, dane-se, não estou aqui pela matemática, só vou fazer o meu melhor. Se me perguntassem de tudo, fica mais difícil se acerto e mais fácil se erro. Só chutaria nas que não sei, pois não faz sentido tentar descobrir. Tipo, sei lá, equações geométricas não euclidianas. Como eu poderia fazer isso? Então comecei a chutar nas perguntas e no final do teste ele não te diz como você foi. Cerca de 6 semanas depois, recebi uma carta do MIT dizendo que queriam que eu fizesse outro teste e que eu poderia ser candidato à bolsa no programa de matemática. E eu fiquei tipo, não, eu literalmente só chutei tudo. Falando em anomalias, foi para algo onde eles ficaram tipo, uau, olha esse gênio da matemática que precisamos ter aqui no MIT. Falei, galera, vocês estão totalmente enganados, nem estão na rua certa, estão no lugar errado. Essa árvore nem existe. Essa floresta está fora do meu alcance. Eu só via as parábolas e pensava, ok, vou escolher a de cabeça para baixo ou a que parece menor. Quero dizer, era assim mesmo, então eu adoraria ver meus resultados de teste que convenceram o MIT de que eu era potencialmente material para a bolsa de estudos. Mas para o seu ponto, eles disseram, queremos que você venha fazer outro teste, provavelmente para ter certeza de que você não estava apenas chutando no GRE, o que eu estava. Eu não estava, claro, eu não estava. É interessante porque o que você está dizendo também é um bom motivo pelo qual nós agimos de forma conservadora, porque nós temos que ter mais de um jogo, com certeza, e por isso tentamos ter o DNA de... Buscamos reunir jogos suficientes fora do evento ou torneio em que suspeitamos de trapaça, pois isso torna a anomalia muito menos provável. Porque o que você fez uma vez, em teoria, não é repetível, certo? Certo, eu nunca seria capaz de fazer. Mas se estivéssemos agindo e te dando uma bolsa, ou punindo alguém por trapacear em algo que aconteceu uma única vez, tipo, esse não é um jeito responsável de fazer as coisas, certo? Nós realmente temos uma infraestrutura envolvida nisso, com 30 funcionários assalariados no Departamento de Detecção de Trapaças.
Caramba, uau, desde cientistas de pesquisa que são engenheiros fazendo matemática super complexa. Para aqueles no mundo do meio, como eu gosto de dizer, entre tipo o departamento de pesquisa e então a parte de execução de dados, que é onde estamos construindo a máquina, o algoritmo para fazer isso. E aí tem um departamento que literalmente chamamos de detetives, são analistas. Eles trabalham o dia todo, enviam vários jogos e monitoram anomalias. Eles monitoram nossos torneios e observam os jogos o dia todo para identificar irregularidades. E eles são brilhantes, são muito bons no que fazem, então é literalmente disso que você precisa para fazer esse trabalho, certo? Você deve fazer estatísticas com responsabilidade, pois medir rápido demais pode ser prejudicial. Se você não está medindo contra a probabilidade de estar errado, você não está fazendo isso de forma ética. Não se trata apenas de achar que está certo, porque eu já usei essa analogia antes. Se eu colocasse minha mão bem perto da sua câmera ali, bem de perto, você não conseguiria dizer o que é aquilo. Você diria algo como: isso é o bumbum de um bebê? Isso é tipo um hambúrguer? Isso é como o peito de alguém? E ao afastar o zoom, percebe-se que é preciso ambos. Muito perto, não se vê claramente e pode confundir o que está vendo. Então existe um certo nível de foco que é melhor antes de você começar a perder detalhes, entendi? Nosso trabalho é alcançar clareza rapidamente usando o mínimo de informação, é a melhor forma de... Só dá pra detectar depois, então percebe que os últimos 5 jogos foram certeiros. Exceto em casos raros de muita ousadia, talvez eu esteja revelando demais, mas estamos só nos divertindo na conversa. Existem maneiras óbvias, geralmente só aqueles que são burros o suficiente para usar o mesmo dispositivo em que estão jogando para trapacear, ou seja, o mesmo dispositivo em que estão jogando, eles estão trapaceando, certo? Certo? Algumas informações você encontra exatamente, principalmente se for no mesmo dispositivo. Não é questão de rastrear alguém fazendo algo estranho, só existe mesmo. Temos tanta informação agora sobre o dispositivo de computador de alguém que não conseguimos identificar. Qualquer pessoa que esteja trapaceando de forma inteligente está vendo em outro dispositivo, seja um segundo computador, qualquer coisa assim. Mas isso faz sentido, né? Aplicativo aberto, foco, aplicativo aberto. Exato. Há casos raros de alguém tão burro que conseguimos flagrar durante a partida, pois faz sempre o melhor lance do motor usando o mesmo aparelho. Usuário Jordan, 45 anos, histórico de xadrez, 3 partidas. Agora está destruindo nos níveis mais altos enquanto faz outra coisa, nem sequer focando no jogo. Ele está no DoorDash ou enquanto destrói um grande mestre internacional. Sobre os aplicativos, parece que você está em uma posição única para responder. Eu não tenho habilidade no xadrez, mas isso deve ser humilhante. Tipo, você faz esse negócio de xadrez a vida toda e é o melhor nisso, certo? E aí é como se... Mas você nunca vai ser tão bom quanto esse aplicativo que um garoto de 15 anos fez no celular dele, que prevê todos os resultados possíveis. Xadrez é literalmente um exercício de humildade de forma regular. E aí, sabe, agora você está jogando e aparece em um torneio. Ou no seu celular, se as pessoas compartilharem o perfil. Tipo, perdi para uma criança de 6 anos. Sabe, xadrez é o... Além disso, a forma como a tecnologia meio que reduziu a distância para acessar os melhores jogadores do mundo. É porque o xadrez é o mesmo jogo digitalmente que é na vida real, no tabuleiro. Como a gente diz, OTB, né? Isso é realmente único nesse sentido. Ninguém cresce com Roger Federer e outros do mesmo nível jogando no quintal de casa, né? Mas no chess.com, tipo, você pode jogar com Magnus Carlsen ou Hikaru Nakamura, ou com um dos melhores jogadores do mundo, mesmo sendo um jogador iniciante. E isso é super único, porque, de novo, não é só pra, tipo, romantizar e combinar o mundo online com o real, mas o xadrez realmente é especial nesse sentido. Mesmo sendo ótimo em NBA 2K, você não é o LeBron James na vida real, não consegue enterrar. O mesmo vale para League of Legends. Ser bom no jogo não te torna um mago. É isso. O xadrez online em grande escala, com milhares de partidas que você pode jogar contra alguns dos melhores jogadores do mundo, é o mesmo jogo se você aparecer no Campeonato Mundial de Xadrez. Então vimos isso acontecer e conseguimos ajudar. Literalmente encurtamos a curva de aprendizado. Vemos alguns dos melhores jogadores do mundo em idades cada vez mais jovens. Há um garoto promissor da Argentina chamado de Messi do xadrez. Esse garoto de 12 anos pode se tornar o mais jovem grande mestre da história mundial e tem 3 meses para isso. Todos estão atentos à sua trajetória, que começou no chess.com. Então, o que você tem é a verdadeira comunidade do xadrez existente há séculos. Pode seguir após a internet e a IA nos destruírem, mas o xadrez permanece o mesmo jogo.
E agora você simplesmente tem a capacidade de acessar os melhores jogadores do mundo em grande escala. Então, na verdade, eu nem sei para onde vai a próxima revolução. Será que veremos os melhores jogadores do mundo sendo crianças? Você não sabe do que são capazes tendo acesso a isso tão jovens. Acho que só estou validando isso. Isso nos torna humildes com o app, mas também revela o que acontece com os jovens no jogo. A IA está encontrando novos elementos ou criatividade no xadrez porque ela tem essa capacidade de pensar a partir dos princípios básicos ou agir a partir dos princípios básicos, certo? Porque você ou ela pode fazer algo que parece um erro, mas aí percebe que ela só está jogando muito à frente, tipo 600 lances. Isso acontece. Então, sim, a resposta é sim, a IA está fazendo isso. E os últimos, eu diria, grandes avanços aconteceram de novo quando o AlphaZero meio que surgiu na cena. A contribuição do DeepMind no xadrez foi realmente significativa do ponto de vista criativo. Havia conceitos que tínhamos sobre o jogo, como o controle central e evitar avanços apressados nas bordas. Peões e bispos são melhores que cavalos por controlarem mais casas e preferirem tabuleiros abertos. O AlphaZero fez coisas improváveis, como avançar rápido na borda. O peão é uma ideia realmente forte, porque no final do jogo, fechando o ciclo, esse recurso, sempre compensa. E, a gente literalmente chama isso de peão alfa. Quando as pessoas avançam ele pelo tabuleiro, porque isso influenciou como todos os melhores jogadores, todos os melhores humanos estão jogando. Agora, né, a gente fala, ele foi, fez um AlphaZero no lado do tabuleiro. Isso virou gíria, né? Os cavalos serem melhores que os bispos em mais posições do que pensávamos, a capacidade de manobrar meio que reinventou a forma como estamos pensando sobre muitas posições fechadas. Do ponto de vista das aberturas, prepará-las no xadrez é como o jogo de pernas de um boxeador peso pesado. Se eles têm um estilo próprio de posicionamento e movimento, como na teoria das aberturas, algumas posições eram literalmente consideradas mortas ou pelo menos duvidosas, que voltaram à cena devido a diferentes formas de pensar sobre a posição. Então, a geração de agora, que cresceu com essas coisas como parte da vida, está jogando o jogo de uma maneira diferente do que Garry Kasparov e a geração anterior a eles. É incrível, a IA pode até nos destruir, mas salvou o xadrez. Sim, salvou mesmo. Essa é uma ótima maneira de colocar. A IA ainda pode acabar com todos nós, mas realmente salvou o xadrez. Como as pessoas trapaceiam na vida real? Li sobre alguém que usou um plug anal ou algo assim. Isso é real? Então, novamente, até onde eu sei, não. O motivo da acusação surgiu porque isso aconteceu com Magnus Carlsen e Hans Niemann, como você mencionou. E foi isso que eu abri. Então ele foi acusado de trapaça? Ele foi acusado de trapaça, mas Magnus não disse que usou dispositivo anal ou algo assim. O que aconteceu foi o seguinte. Hans Niemann tinha um histórico de trapaça online. Na época, isso era conhecido nos altos níveis do xadrez, mas não pelo público em geral, certo? Todos ali sentíamos a pressão, mas eu sabia que aquilo era menos extraordinário do que o mundo imaginava. Isso, novamente, não justificava Magnus Carlsen acusá-lo em um evento presencial. Na época, havia muitos pensamentos e o que consideravam evidências circunstanciais e motivos para acreditar nisso. Talvez ele estivesse trapaceando presencialmente. E então, esses eram os rumores que estavam circulando. Nada disso confirmado, certo? E eu não estou justificando o que Magnus fez. Mas o que aconteceu nessa acusação foram rumores de como alguém poderia trapacear à vista de todos. Isso aconteceu nas salas de bate-papo da internet, e nas salas de bate-papo da internet era existem aquelas contas anais Bluetooth, então, aquelas contas anais vibratórias Bluetooth. Isso acabou virando um print, acho que ficou no topo do Reddit como um momento de falha em transmissão ao vivo ou algo assim. Elon Musk, antes de verificar, tuita que foi isso que aconteceu. Muita gente desconhece essa história, mas Elon Musk tuitou que jogador de xadrez trapaceia com contas anais sem checar antes. Foi literalmente no Stephen Colbert naquela noite, estava no Trevor Noah, no Daily Show. No dia seguinte, isso ficou uma loucura. E o que eu realmente ouvi? Em 2022, as histórias com maior alcance nas redes sociais foram a morte da rainha e essa história. Meu Deus, foi assim que essa história foi grande em 2022. Então não, Hans Niemann não trapaceou usando contas anais. De novo, eu não tenho provas. De qualquer forma, certo? Hans Niemann realmente tem um histórico de trapaça online. Não há evidências de que ele tenha trapaceado presencialmente. Há muitos rumores, acusações e acontecimentos.
Essa é uma história maluca por si só e foi o que ocorreu. Uau, caramba, isso é um baita legado falso para o cara acusado injustamente disso. Imagino que agora o apelido desse cara seja algo como Contas ou Cola Buzz. Infelizmente tem muitas piadas, sim. E, de novo, o Hans é ele mesmo, tipo, uma personalidade muito maior que a vida, com aquele jeito meio fanfarrão dele. O modo como ele tem sido, somado ao fato de já ter admitido que trapaceou online, não ajudou em nada no caso dele. Por isso, as pessoas não gostam dele. Se eu estivesse com Hans, acho que conseguiria gostar dele. Ele poderia ser mais afável e simpático e, sinceramente, conquistaria muitos rapidamente. Afinal, o que passou foi traumático. E como você disse, não é justo estar envolvido nesse legado falso de xadrez das contas anais. Isso não é verdade, certo? Ele não fez isso, certo, de novo. Acho que muita gente está fazendo isso agora porque pensam que não é uma má ideia. Engraçado como há vários vídeos no YouTube de pessoas tentando isso. Você viu? Teve um episódio de It's Always Sunny em Filadélfia em que Danny DeVito disputa um torneio de xadrez usando contas anais que vibram enquanto ele joga. Já teve tanta coisa na cultura pop sobre isso que as pessoas nem sabem, sim. Nos torneios, imagino que eles examinam seu ouvido e te escaneiam ou algo assim. Um dos problemas é que a comunidade de xadrez presencial, eu diria, dava como certo o que a comunidade online, quero dizer. Não dávamos, pois achávamos que não podíamos ver quem jogava em nosso site. Eles podiam fazer qualquer coisa. Tivemos que investir em outra abordagem. Como eu disse, o CSI do jogo, os dados que impulsionam a detecção de trapaças do Chess.com, também são muito utilizados no mundo do xadrez presencial. Hoje, nosso sistema é visto como o melhor. Porém, investir em infraestrutura para evitar trapaças, algo mais simples presencialmente, não conseguimos fazer online em grande escala. Não posso te mandar um aparelho e exigir que só jogue no chess.com se estiver se escaneando, mas isso daria para fazer presencialmente. Poderiam ter feito testes melhores e compreendido mais sobre RFTs, transmissão de rádio, frequência e outros temas, mas na verdade fizeram muito pouco disso. Venho falando sobre isso desde então. Fomos jogados nesse escândalo e você sabe tudo o que aconteceu. Ficamos tipo, ei, nós temos um. Temos um algoritmo e podemos investigar os dados, mas até agora, em uma partida entre Magnus Carlsen e Hans Niemann, ninguém conseguiu responder a isso. No nível dos dados, falta informação, e no de infraestrutura, vocês não fazem uma varredura e checagem adequadas. Eliminar a preocupação desses jogadores para que, ao competirem por grandes prêmios, se sintam melhor. Na verdade, estou respondendo com não. Eles não fizeram o suficiente para melhorar a infraestrutura presencial. Sobre pegar. Nem seria caro. Você só precisa de um scanner tipo TSA e é tipo, ei, cara, você tem algo aí no seu traseiro, quer resolver isso e voltar de novo? Exatamente, não, você tá. É algo que eles poderiam fazer, especialmente nos eventos mais ricos. Eles têm dinheiro suficiente, há milhões de dólares em prêmios em certo ponto, é só uma questão de seguro. Você tem que fazer isso nesse momento, certo? Claro. Então, sim, eu acho que vai haver um ajuste tecnológico maior chegando para a comunidade do xadrez presencial. Porque, independentemente desse escândalo com Hans Niemann, já houve outros escândalos, já houve outras tentativas, já teve gente fazendo isso de maneiras mais simples do que talvez você sabe, um brinquedo sexual escondido. Eles escondem um celular no banheiro ou prendem um dispositivo vibratório na perna com alguém observando. Isso precisa ser levado a sério. O problema da trapaça é que ela incentiva mais trapaça. Se vejo muitos trapaceando e se dando bem, penso, para manter minha pontuação, também vou ter que trapacear. Quando eu jogo contra essas pessoas, ou pelo menos quando jogo contra pessoas que eu suspeito, isso significa que, tipo, todo mundo está trapaceando. E aí qual é o sentido do jogo? Bem, o que você está mencionando é algo grande sobre o qual eu, pessoalmente, não só tenho me preocupado, mas também tenho falado bastante. Eu falo sobre isso no meu livro, que sabe, quando a gente olha para a era dos esteroides no beisebol, certo? Se você era o cara que não estava se dopando, você era julgado na época, certo? Além da disputa de home runs entre Maguire e Sosa, havia também as expectativas dos jogadores. E os conselhos que recebíamos para tentar burlar o teste antidoping, você era julgado se não estivesse se adiantando. Então isso sempre fez parte. O motivo pelo qual temos falado mais abertamente sobre isso e continuamos a falar é porque estamos tentando, primeiro, não apenas mostrar força. A verdade é, ei, nós vamos pegar você. Somos melhores nisso do que você imagina, mesmo com os escândalos, pelo menos no Chess.com. Mas, em segundo lugar, porque estou tentando impedir que a bússola moral mude, justamente onde as pessoas acham que podem se safar. Ontem à noite dei uma palestra em Berkeley e, ao final, respondi perguntas sobre o Chess.com para vários jovens presentes.
Alguém provocou a fera e eu subi num caixote e disse: "Você é novo aqui. Se seu amigo acha que está trapaceando e vai se safar, está errado. Será pego. Não importa quem seja. Já bani mais jovens do top 100 do que você imagina. Não mexa com a gente. Ser talentoso não te dá direito de trapacear impunemente." Mas, sabe, é algo sobre o qual vamos continuar precisando educar as pessoas. Porque também existe o outro lado disso, que é a paranoia e as falsas acusações, e nós temos sido muito protetores com os inocentes. Bem, aqui não é só a ideia de que precisamos pegar aqueles que estão trapaceando, mas também proteger os jovens que estão sendo acusados. Na verdade, esse é apenas um jovem talentoso que pode competir no campeonato mundial um dia, então afaste-se. Então nós também lidamos com isso de outra forma, que é nos nossos termos de serviço e também educando a comunidade. Tipo, olha, haverá consequências para acusações falsas daqui para frente, especialmente nos últimos anos, com algumas dessas situações explosivas acontecendo. Para deixar claro, você não pode sair fazendo isso ou ir a outro lugar e repetir. Pelo menos no Chess.com não vamos ignorar. Se você não tem nenhuma evidência para acusação, existem maneiras corretas de fazer isso. Nós facilitamos para as pessoas denunciarem alguém anonimamente, facilitamos para as pessoas enviarem uma mensagem. Se acha que estamos tentando fazer as duas coisas, acabar com a paranoia em massa e garantir que ninguém fique impune. Cara, você é polêmico no xadrez, tem uma recompensa de 40 mil na Deep Web por você, por quê? Pelo menos tinha. Isso estava ligado à nossa posição sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Foi realmente... Eu não estava esperando por isso. Sim, estava relacionado. O Chess.com chamou atenção porque fomos uma das primeiras empresas publicamente colocadas na lista negra pela Rússia. Muitas pessoas na Rússia usam VPNs para acessar o Chess.com, então não estamos tão preocupados. Sim, desculpa, administração Putin, mas essa é a verdade, sim, isso estava realmente relacionado a isso, e eu sou polarizador. Acho que o sucesso do Chess.com se deve em parte à forma como lidamos com escândalos de trapaça, já que há pessoas de todos os lados. Tem gente dizendo que vocês não estão fazendo o suficiente, e pessoas dizendo, sabe, vocês não estão sendo transparentes o bastante, não estão banindo trapaceiros o suficiente, estão banindo crianças sem apresentar provas, certo? Há todo tipo de coisa como, nós temos termos de serviço, estamos operando de forma legal e ética, e independentemente do que digam, estamos sendo informados por tribunais de justiça que sabemos o que estamos fazendo. Mas no Tribunal da Opinião Pública, há todo tipo de motivo para as pessoas sentirem que, quem deu todo esse poder para vocês, certo? E a gente fica tínhamos um domínio que era motivo de piada entre investidores e só queríamos criar uma comunidade online para algo inexistente. Para um garoto que estava lutando com cirurgias no ouvido e alguns caras que foram deixados de fora da sala, ou seja, os cofundadores. E como as entidades reguladoras não conseguiram controlar a trapaça, a Chess.com investiu de uma forma que meio que nos tornou juiz, júri e executor nesse espaço. E por falta de uma maneira melhor de dizer, porque ninguém mais tem a tecnologia para lidar com isso, o que significa que ninguém mais está sendo cobrado para responder pela paranoia também. Certo, então estamos meio que equilibrando os dois lados dessa questão, certo? Mas sim, a Dark Web. Hit, infelizmente, foi porque tomamos uma posição forte e pública contra a Rússia ao invadir a Ucrânia, e mantemos essa posição. Isso é meio assustador, quero dizer, porque isso parece mais sério. Eu pensei que talvez fosse algo como, ele me acusou de trapaça, estou bravo, aqui está um... Já tivemos esses casos e eles me assustam. Vou ser honesto. Pago por serviços que mantêm minhas informações fora da internet sobre onde moro e o que faço. Claro, é muito difícil porque em certo ponto as ameaças viram um ruído de fundo, o que também é triste. Porque um dia talvez alguma seja real. Tivemos uma bem assustadora que não citei no meu livro, mas vou compartilhar agora. Um dos primeiros jogadores de destaque que era conhecido na comunidade que nós conhecíamos meio que perdeu a cabeça. Literalmente parei de jogar xadrez presencial porque ele estava me rastreando. Em um e-mail disse, se sentir algo atrás do pescoço, é minha arma. Bum. E nós o denunciamos às autoridades locais e eu não sei se o escritório do xerife chegou a tomar alguma providência, mas ele acabou parando. E acho que foi em 2018. Isso foi antes da pandemia, então já aconteceram coisas bem assustadoras. Isso é assustador e sabe... Mas eu tento não falar sobre isso porque, primeiro, não faz bem pra minha cabeça e minha esposa odeia. Mas também, você tenta perceber que a maioria das pessoas só quer jogar um sapato pra ver você desviar.
A maioria das pessoas sabe que o abuso não é apenas o ato, mas também a história que contam para si mesmas sobre o que fazem. E então, de novo, é muito triste que seja assim, mas eu tento focar que o feedback real só pode vir de pessoas que estão na arena comigo. E a maioria dessas coisas negativas é realmente só, sabe, adolescentes anônimos de 16 anos morando no porão dos pais. Mesmo quando poucas coisas existem, as pessoas geralmente preferem saber que te machucam do que agir de fato. Aprendi, ou pelo menos digo a mim mesmo, que existem poucas e espero que seja assim. Sim, claro, não. Essa é uma perspectiva interessante. Você mantém contato com alguém da seita além da sua esposa que você conheceu lá? Sim, então eu tenho família dos dois lados. Então Josh e Noel são meus irmãos mais novos por parte de mãe. Eu não tenho irmãos biológicos completos, mas desde que nossa mãe morreu, eles, sabe, nós continuamos em contato e temos uma boa relação. Tenho diferentes relações com meus irmãos por parte de pai e da Marlow. Alguns são meio-irmãos, outros irmãos por afinidade. Então esses relacionamentos são complicados. Desde que escrevi o livro, muita coisa ficou difícil. As pessoas meio que perguntam por que fiz isso e fico na posição de explicar, tipo, olha, isso é. Essa foi uma história que comecei a escrever, sinceramente, porque me pediram para escrever, e egoisticamente acho que eu queria entender por mim mesmo como me sentia sobre o que passei. Com todo respeito, sempre digo, me aponte algo que falei que não seja verdade. Posso contar várias histórias que deixei fora do livro. É assim que vejo a situação. No final, recebi um ótimo conselho do meu amigo Bob Hall. Quem é o Logic? O rapper. Ele já participou do programa? Não, mas o Bob é ótimo. Ele disse, se a situação piorar, Danny Ranch, e perguntarem por que escreveu isso, responda, por que você fez isso? Porque enquanto você estiver dizendo a verdade, então a resposta é, por que você fez isso? Sabe, e no fim das contas, tipo, eu não fiz isso para culpar ninguém. Trabalhei muito para curar meu relacionamento com meus agressores. Não para justificar o comportamento deles, mas porque realmente acredito nisso. Tipo, perdoar não é reescrever o passado, é se libertar dele. Você pode encarar suas experiências de outra forma, se quiser, e percebo que me sinto melhor assim, então tenho uma nova perspectiva sobre o que vivi. Tentei achar a versão do Carl Jung de nós não somos o que acontece conosco, somos o que escolhemos nos tornar. Trabalhei muito nisso. Eu não fiz isso para culpar ninguém, mas para contar uma história honesta e real. Acho que sou um exemplo de que o obstáculo pode ser o caminho e que é possível superar dificuldades. Esse era meu objetivo. E tem sido complicado, sabe? E tirando as pessoas da minha família imediata, eu tenho experiências diferentes. 99% da recepção tem sido muito positiva. Teve algumas exceções de pessoas que nem necessariamente querem desacreditar nada ou algo assim. Mas só de falar sobre isso do jeito que eu falo já é difícil, né? E eu entendo isso. Então, você já sentiu que as cartas que a vida te deu logo no começo foram injustas? Comecei a falar um pouco sobre minha perspectiva sobre isso. Acho que vou dizer isso com cuidado, porque eu sei que existem pessoas que passaram por coisas muito mais difíceis do que eu, com certeza. Também não quero ser um cara branco rico dizendo como o obstáculo pode ser o caminho, mas há situações realmente difíceis e pessoas de fato prejudicadas por suas experiências. Não estou dizendo que isso não seja verdade. Existem pessoas que são injustamente machucadas por experiências ruins. Dito isso, enquanto você ainda estiver aqui como um ser humano no planeta, você precisa dar o próximo passo e precisa viver o seu próximo dia. Então, a minha perspectiva é que acreditar que algo foi injusto simplesmente não é produtivo. Mesmo que você ache que alguém fez algo ruim ou bom ao te colocar no seu caminho, ambas as pessoas te levaram até aqui. Enquanto estiver no caminho tentando tirar o melhor da situação, é mais produtivo acreditar que tudo tem um motivo, e agora você pode escolhê-lo. Retomo o poder. Eles não podem decidir o que aconteceu ou foi injusto. Já compartilhei isso na minha história e falei sinceramente de uma perspectiva humana. Perdi minha mãe depois de ser sequestrado e tirado dela sem ter nenhum relacionamento. Só comecei a me curar no fim do coletivo, então ela morreu de um derrame massivo. Desculpe pelo spoiler para quem não leu, é muito triste, tem um final trágico. Em relação a esse relacionamento, isso foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentei na minha vida, e tem sido assim. Às vezes penso que minha mãe não precisava ter morrido, queria que ela ainda estivesse aqui.
Se quer falar de algo injusto, eu também já compartilhei isso. Como você consegue entender a gratidão e o luto que sente agora? Que você sente ter se tornado alguém melhor após a tragédia. Isso quer dizer que está feliz pela morte da sua mãe? Acho que não estou dizendo isso, mas também não posso negar. Eu, que tenho uma perspectiva sobre viver minha vida de uma forma que acho que é provavelmente ainda mais consciente e até mais fortalecida, porque minha mãe morreu. E isso é, esse é o exemplo direto de responder, eu não sei se algo é injusto, acho que você cria o seu próprio tipo de justiça com base no que você recebe. E mesmo que isso pareça, de novo, como se eu estivesse tentando enfeitar a situação. Eu não estou dizendo que toda coisa ruim acontece por um motivo, não estou justificando a coisa ruim, mas estou dizendo, você não tem escolha a não ser aceitar sua situação e encontrar uma relação que faça de você a melhor versão de si mesmo, com qualquer coisa que você tenha passado, sendo justo ou não. Quando se trata de reduzir a mortalidade cardiovascular e também a mortalidade relacionada ao câncer. Saiu um novo estudo que descobriu que a água da torneira é uma das principais fontes de microplásticos que ingerimos. Muitos pós de creatina contêm metais pesados, segundo estudos. Por exemplo, pessoas que estão privadas de sono, se suplementarem com entre 20 a 25 gramas, elas realmente apresentam um desempenho melhor do que seus níveis basais. Quando chegamos aos 65 anos, começamos a perder entre 1% a 2% da massa cerebral por ano. E já foram realizados 3 grandes ensaios clínicos randomizados sobre isso. O exercício estava gerando novos neurônios, o envelhecimento cerebral foi reduzido em 4,9 anos, na verdade estava aumentando a massa. É a coisa mais fácil que você pode fazer por si mesma.